Então a gente viveu esse mundo de só pensar tecnicamente. Se a sua casa tiver vaso sanitário, você não é pobre como eu fui. Que a minha não tinha. Nem beijar a garota consegui, mas consegui um emprego. Pra ganhar um dinheirinho pra bancar a minha vida de músico. Quis ser piloto, quis ser padre, quis ser músico. Olá, amantes da tecnologia! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Experience Podcast. Aquele podcast que vai tentar dar um up na sua barrinha de XP. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. O meu nome é Ramiro Lobo. E agora estamos em casa, cara. Eu estou me sentindo... É o episódio de todos que eu estou mais me sentindo em casa, sem puxada de saco nenhuma. Porque estamos recebendo... Agora nós estamos tudo curso em vídeo. Nós temos aqui o professor de marketing digital, de Mautic, de WordPress. O número 1 do WordPress do Brasil. Caraca, muito bom isso. Eu tinha esquecido isso que eu tinha criado. Estamos recebendo aqui Ramiro Lobo, nosso querido amigo, hoje sócio, e a gente veio trazer aqui o Ramiro, não para falar de WordPress, não para falar de matéria, né, de hard skills, como a gente já falou várias vezes aqui, mas para contar um pouco da trajetória dele, porque esse cara tem experiência pra caramba no ramo de TI, né? Então eu fui enganado, porque eu achei que era pra falar de WordPress. A gente mente. A não ser que a sua vida seja... Você criou o WordPress? Não. Então deixa pra lá. Infelizmente não. Então esquece. Já criou o Miro. Criou o Miro. Eu tenho uma história muito boa pra contar até o final do podcast. Até o final, não, logo no iniciozinho. Você já sabe que eu vou contar. Mas, Ramiro, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo, cara. A gente tá desde o episódio 0, você já tá ali. Você tem que... Tô acompanhando aí vocês. É um prazer imenso estar aqui, logicamente. Tô adorando aí assistir os episódios que já saíram do projeto. Hoje acompanhei aqui um pedacinho da gravação de um, né? Então já sei mais ou menos o que vai acontecer. Vocês não sabem, mas eu já tenho aqui uma ideia, que foi o episódio sobre o Cauê. Eu achei bem bacana. Tô curtindo muito, cara, esse formato. E eu acho que era uma coisa que faltava um pouco no curso em vídeo. Faltava, né? Porque aquela coisa só técnica, programação. E o jovem, né, que tá estudando programação, ele precisa de muito mais informação. E ele acha que não precisa, isso é que dá. Ah, sei lá. Eu vivo em sala de aula, cara. Mas eu não preciso de mais nada. Eu gosto da área de programação. Já escutei várias vezes, não sei se você que tá em casa já escutou isso. Eu gosto de programação porque eu não preciso lidar com pessoas, só com máquinas. Mas você sabe que lá no passado, né, o jovem Ramiro, o Michel também, a gente passou uma época só estudando, praticamente só a parte técnica. A gente se aprofundou. Isso foi muito importante para a gente chegar onde a gente chegou. Só que em algum momento a gente descobriu que faltava muita coisa. Até porque a gente queria, por exemplo, ser empreendedor, ter o seu próprio negócio. E, inclusive, outro dia, eu conversando com o Michel, até na questão do relacionamento com as pessoas, entendeu? A gente teve que, em algum momento, aprender a dialogar de uma forma, vamos dizer assim, sair do tecnês, né? Eu lembro o Michel, quando fazia uma apresentação, a gente quando trabalhava no IVC, o Michel falava um monte de termo técnico, aí os diretores do IVC falavam, não dá para nossa apresentação falar de uma forma que a gente entenda, porque para ele o mundo era só aquele, né? Então a gente viveu esse mundo de só pensar tecnicamente. E hoje eu vejo que isso foi uma coisa que eu demorei a entender no passado de outras necessidades que a gente tem. É por isso que às vezes vem as pessoas no comentário e falam assim, você não está aumentando a minha barrinha de XP, eu tô vendo a experiência de outras pessoas. Não, filho, só esse conselho, esse pequeno conselho que o Ramiro acabou de dar para você aqui, talvez melhore a sua barrinha de XP antes mesmo de você virar uma pessoa um pouco mais velha, um pouco mais experiente e perceber isso sozinho. Isso melhora a barrinha de XP. Verdade. E aí, antes, o que a gente faz antes, Cauê? Primeira coisa, antes de mais nada. Antes a gente pergunta, quem é esse Ramiro que está aqui? A gente tem uma classificação aqui, que a gente está pegando gente jovem, gente mais sênior, e a gente mais sênior ainda. A categoria de sub. O sub-20, sub-30, eu já descobri que eu era sub-42. É porque assim, tem sub-20, o Cauê, eu sou sub-40. Eu falei, não, você é sub-50. Meu Deus do céu. Tem que contar? Não, daí a gente falou, depois desse vira sênior. Então eu sou sênior. Aí não é sub, você já é sênior, entendeu? Por aparência, eu sou o mais velho daqui. Mas por idade, ele tá aqui, o Ramiro. Não, ele é mais sênior, ele tem mais senioridade. Mas assim, o que você faz hoje? O que Ramiro faz hoje? Então vamos lá. De vez em quando sou professor do curso em vídeo, quando me chamam. Com muito orgulho. Tem uma galera aí que tem cortado. Acho que até o final. Tem curso. Ó, vou falar pra você. Tu vai dar o spoiler? Tem curso na fila aí. Tem porque eu já faço a promessa, que daí já começa o pedido. A pressão. Ó, Ramiro já preparou
toda a ementa do curso de Tá IA. pronto, todo o material, pronto. é só gravar. Mas o Inteligência artificial. Guanabara está boicotando Não o tô, projeto não. do Ramiro. Eu estou gravando Tô podcast. zoando, não, de jeito nenhum. Mas não é um curso de IA como o pessoal está acostumado, não. É para você aprender inteligência artificial da forma correta, aprender na Sim. teoria como você construir o teu próprio prompt. Porque o pessoal, Guanabara, vai lá na internet, aí pega um prompt bonitão e usa. Uhum. Não sabe o que está sendo feito ali. Sim. Só sabe copiar, não sabe criar. O bacana é você criar o teu prompt para aquilo que você precisa. E é isso que a gente vai te ensinar. Pronto, já tá prometido agora. Agora Mas só a gente pode já- cobrar. Só cobrar. Comentário. Cobra. Pode Aumenta cobrar. o engajamento Pode cobrar, que isso aí e já cria tá um... realmente pronto. A gente só Isso aí. tá adiantando aí a agenda do podcast para poder botar isso para Isso conta. aí. Então, Mas, professor do curso em Vamos lá. vídeo, professor do curso em vídeo, participa do projeto do curso em vídeo, não só, né, na questão de aula, mas a gente também cuida da plataforma lá do Sim. curso em vídeo. A questão da Rochinet, de toda a parte dos produtos da Rochinet. A Rochinet hoje, para as pessoas entenderem um pouco melhor, ela tem mais de um departamento de tecnologia. Tem um departamento que cuida da infraestrutura, que é onde está lá o Michel e o André, e tem um departamento que cuida mais da parte de sistema, né, que trabalha mais ou menos na hierarquia, eu e o Eudes. Mas, assim, a gente não tem aquele departamento enorme de TI, a gente tem uma separação, e eu cuido dessa parte de sistemas. São um sistema de cobrança, quando você recebe aquele e-mail, aquele boleto. Aquele SMS. só isso, ó. Você tira certificado no curso em vídeo? Foi ele que fez. A parte de validação. Você tem lá o Hall da Fama do curso em vídeo? Foi ele que fez. Tá funcionando o curso em vídeo? Boa parte foi a mão do Ramiro. Só equipe, isso. É a equipe. Aqui não tem... Foi ele que fez. A equipe, assim como na Rochinet, Sim. a equipe da Rochinet, da qual eu participo, cuida do painel de controle, cuida do sistema interno, né, para que o pessoal que vai fazer o atendimento consiga te auxiliar. Então, a gente faz muito a parte de, principalmente eu e o Cauê, de planejamento de novos produtos. Sim. A franquia, como o Cauê estava contando no episódio, eu peguei aqui o pedaço, foi não lembro quantos meses, mas a gente passou vários meses. Foi. Não só... porque quando a gente foi fazer franquia, a gente nem sabia exatamente como é que funcionava. O Cauê foi fazer um curso de franquia, a gente teve que planejar, escrever cofre, planejar o produto, refazer o sistema de cobrança, planejar treinamento, aí você entrou nessa parte. Então, atendimento, que deu um trabalho. Hoje, Tá mais suave. eu acho que a gente seria capaz de abrir qualquer franquia. É verdade. Entendeu? Porque a gente apanhou muito. Né? A gente pegou, resolveu fazer uma coisa que a gente não tinha. Não tinha experiência, não tinha XP na época para fazer. Tinha boa vontade. Mas a gente adquiriu. E isso é o que é legal na Rochinet, entendeu? A gente, sempre que a gente pega alguma coisa nova, que a gente olha assim, a gente quer fazer isso daqui, mas a gente não sabe exatamente como fazer, a gente vai lá, adquire conhecimento e faz. É muito legal, porque nesse momento pode estar... Quem está assistindo a gente pode estar assim, mas eu vou estudar para ser programador, o meu negócio vai ser sentado na frente de uma máquina, usando um teclado e mais nada, tá? Minha carreira já está resolvida. Tá aí, ó, você está ouvindo um programador que teve que aprender com franquia, teve que... Vou te dar um exemplo que não é. Você quer ser um programador, vamos falar assim, um programador medíocre, que vai receber pequenos projetos e ficar ali fazendo, ou você quer ser um programador, posso usar um palavrão? Pode. Quer ser um programador foda. Cara, porque se você for um programador foda, você vai ter que um dia estar numa reunião, vai apresentar um projeto, então você tem que fazer uma apresentação. Eu acho que os programadores fodas, hoje eles conversam mais do que codam, não é? É verdade. Chega um momento porque precisa desse cara que está aqui, aí ele vai gerenciar a equipe que codifica. Hoje eu codifico muito pouco. Exato. Entendeu? É a mesma coisa do mergulhão, né? Tava aqui, coda, hoje ele, eu nem pego no código hoje. Não deixou de ser foda por isso, mas... Eu pego só quando é necessário ou quando eu tô afim de, né, às vezes dá aquela vontade. Mas agora tem a moda do programador no code. Então, mas o Miro... Cara, o era Miro isso. Era no code. É verdade, ó. Mas tu não dizia que o cara ia virar programador, né? Não. Ele era operador do Miro, você falava. Devia ter dito. Foi o marketing que vacilou, devia ter dito. A gente tá se antecipando na história. Então, sabemos quem é Ramiro hoje. Mas aí a gente vem... A experiência que o Ramiro... Mas aí, assim... sim, desculpa. Eu acho que o cara... Quando ele quer ser programador, tudo depende. Eu vou ser programador, que eu vou sentar ali e vou ficar ali escondido. Tudo bem. Aí aprende sua programação, cara. Mas você tem que aprender a se relacionar com as pessoas. Sim. Você tem que aprender inteligência emocional. Você tem que ser capaz de subir
numa reunião, ficar em pé e fazer uma apresentação. Isso é muito medo, né? Um dos maiores medos das pessoas cara, é falar em público. Eu tive esse lembro, medo. Ramiro mesmo. Você passou por isso, né? Eu tive crise de ansiedade por conta disso. Eu tive que ter acompanhamento médico, tomar remédio para me curar dessa situação. Muito legal. Só que a gente só... você falar isso. Não, mas porque a gente só descobre quando precisa. Eu vivi isso contigo, a gente tava junto quando você tava vivendo isso. Legal você compartilhar isso com as pessoas, porque às vezes o cara tá sentindo isso e fala, não, mas não é normal. É normal, é natural. Todo mundo... Então, falar em público é um dos maiores temores da humanidade. Eu lembro quando eu tava com a psicóloga, né? Ela tava explicando pra mim, não, cara, você acha que um grande ator desses famosos, quando ele vai entrar no palco, você acha que ele não sente um frio na barriga? Ele tá vivo, cara. Todo mundo tá vivo. Eu lembro que tu indicou até um filme na época que eu já tinha visto, né, cara? O Discurso do Rei. Sim. Eu falo de filme aqui, eu teve um pessoal comentando, ele tá indicando o filme, meu irmão. Tem um monte de filme irado, aproveita e vê o filme. As pessoas são... É que é TI, cara. A galera de TI é bitolada. Não, teve eu falei, esse aí parece cena do Prenda-me se for capaz. O cara, eu parei de escutar quando eu vi ele indicando um filme. Pô, irmão, assiste o filme. É porque não é da Marvel, Cauê. Não é da Marvel, não é do Mario. Não é do Mario. É triste. Essa foi uma habilidade que, assim, engraçado, eu tinha tido isso quando eu era jovem, que eu fazia, a gente vai falando do Mido, daqui a pouco a gente nem vai falar Não, a gente vai voltar, pode deixar. Porque eu fazia a apresentação do Mido, foi normal, aí eu passei anos sem fazer isso. É aquilo que o Cauê falou. O que aconteceu? Antigamente, eu trabalhava, era eu e o Fernando, mas eu ficava muito à frente. Quando chegou, que a gente montou a sociedade, aí eu falei, pô, o Cauê cuida da parte do marketing, cuida da parte, é a cara da empresa. Você já se... Eu não preciso mais aparecer. Aí eu passei ali, cara, 2 décadas atrás da mesa, fechado na minha sala. E era literalmente assim mesmo, né? Tua sala era no cantinho, você ficava num Lzinho. Você fica confortável. Então, esse skill de falar em público que eu tive, eu perdi. Adormeceu, né? Adormeci. E aí, quando a gente marcou, que foi a franquia de fazer o primeiro treinamento, aí quando foi chegando perto, eu comecei... tu tá contando todo o spoiler. Comecei a ficar nervoso. Mas isso faz parte da experiência, então, eu acho maneiro. Quanto mais você praticar isso quando jovem, melhor, porque quando você chegar no momento que você cresceu, virou um gerente, um supervisor, você vai ter que estar pronto pra isso, cara. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer, cara? Eu tenho feito esse podcast pensando nas minhas filhas também. Tipo, a Aninha tem escutado e eu quero que ela já vá aprendendo. Uma coisa que eu faço com as minhas filhas é o seguinte, eu quero alguma coisa. Por que você quer isso? Me convence. Exatamente. Tipo, eu tento, me convence que eu deveria te dar isso. Aí, pô, pai, esse argumento ainda não tá bom, entendeu? Eu fico, tentando já lapidar a apresentação do que elas querem, entendeu? Tipo, meio que já modelando... Em PNL, né? Não sabia, nunca estudei PNL. É porque quando você, por exemplo, se perguntar, por exemplo, o Guanabara, por que você quer ir pra academia? Ele vai responder... Que eu não quero. Não, ele vai responder que quer. Ele vai responder que ele quer ir pela saúde. Sim. Verdade. Aí você vai perguntar para ele, não, mas tem outro motivo? Aí ele vai responder, não, eu quero ter mais disposição física. Se você insistir, em algum momento ele vai chegar que pode ser pela estética. Entendi. E às vezes o que o subconsciente dele está procurando é a estética, não é a saúde. Então, às vezes, a gente tenta dar aquela primeira resposta que o nosso consciente mostra que é o mais bonitinho. A gente tenta uma justificativa mas não é a justificativa real que você está atrás. Né? Mas então é isso. Ramiro hoje é esse cara... Assim, é complicado, porque você tá vendo esse enquadramento agora. Aqui tem 2 grandes fãs do Ramiro. De verdade. De coração. Ramiro é meu programador referência. 3. Sabe por quê? Eu vou dizer o seguinte, que o Ramiro foi o primeiro programador que eu trabalhei, porque o programador, ele tem o técnico, ele tem uma tendência a complicar. E o Ramiro foi o primeiro cara que, não, dá pra fazer. E foi tipo assim, não, se dá pra fazer, opa, vamos lá. O cara que marcava nas ideias que ele via a possibilidade de fazer, e não a dificuldade. Ia ser maneiro pra caraca. Exato. Boa tua frase, hein? Ver a possibilidade de fazer e não a dificuldade. As pessoas elas vão logo na dificuldade. Exato, né? A resposta não tem que ser rápida. Não, dá para fazer. Agora, vamos achar o caminho. E outra coisa, vamos achar o caminho mais rápido e mais fácil. Sim. Porque as pessoas, às vezes, pegam os caminhos difíceis. Exato. O programador gosta de fazer umas complicações. Todos nós, eu acho que às vezes tem coisas que a gente às vezes complica. Precisa vir alguém de fora e, cara, por que tu não vai por aqui? É mesmo. É porque às vezes a gente tem que parar e dar uma olhada um pouco de fora também. Entendeu? Tem que criar esse hábito, entendeu? Todos somos fãs do Ramiro. E eu quero entender, eu na verdade já sei, o Cauê já sabe, a gente vai compartilhar contigo como surgiu em você a coisa da tecnologia. O que desde
você consegue ver, até mesmo na tua infância, que te trouxe até aqui. Coisas que você foi aprendendo na vida e que você acha que tem importância, que são experiências que são interessantes de compartilhar e que te trouxeram até o que você é hoje. Eu acho que a tecnologia, ela só chegou para mim ali na adolescência, ali um pouco antes mais ou menos com uns 14, 13 anos, porque eu sou de Manaus. Sim. E eu entrei na escola técnica. De uma das famílias mais ricas de Manaus, não é isso? Se eu contar a minha história, vocês vão chorar. Então vamos deixar essa parte. Não, mas é legal a gente... Eu fico muito chateado com as pessoas que chegam pra mim e falam, não, mas você chegou onde você chegou. E é mais... Pra você é fácil pra você falar é fácil, que não sei o quê, porque eu sou pobre. Vou falar uma coisa pra você. Se a sua casa tiver vaso sanitário, você não é pobre como eu fui. Porque a minha não tinha. Então, assim, eu vou só resumir que não tem pobreza suficiente para quando você tem um desejo e um sonho, cara. Entendeu? Porque eu morei numa casa que não tinha vaso sanitário. E todo mundo que eu conheço que fala, eu sou pobre, tem vaso. Você não é tão pobre assim quanto eu fui. E o que me fez sair daquele estado de pobreza profundo? Que olhar para aquilo e, cara, isso não é para mim. Caraca, me identifico, lembra? Isso não é a minha vida. Eu pensava o tempo todo numa forma de como eu ia fazer para que aquilo não seguisse aquela história familiar, né? Eu não queria seguir... A história não se repetisse, né? Não se repetisse. E aí, o caminho que eu tinha e as possibilidades que eu tinha era estudar. Era a única ferramenta que eu tinha. Mas a tecnologia, ela só entrou na minha vida quando eu entrei na escola técnica. Diferente daqui do Rio, a escola técnica em Manaus, ela só tem uma e é federal. E em Fortaleza também. Eu não sei se agora tem mais. Ela mudou o nome, ela é difícil. Ceará, Instituto Federal. Agora. E aqui agora também é faculdade, né? Então, a gente está fazendo a maior propaganda aqui do ensino público do país, como se o país fosse uma Dinamarca. Mas é porque tá vendo um monte de gente. Mas você passou por ensino público também, Passei, eu estudei ensino público grande parte. Estudei na escola técnica. Depois fui para a faculdade federal. Então, lá na escola técnica de Manaus, eu comecei o curso de química. Não existia esse negócio de informática. E aí minha família se mudou para Fortaleza. Então eu fui transferido para Fortaleza para o curso de Química na Escola Técnica Federal do Ceará. Quando chegou lá, tinha uma cadeira no terceiro semestre que era de informática básica. Eu nem sabia o que era aquilo. Era uns computadorzinhos ligados numa televisão, tinha um laboratório lá, aquele tecladozinho colado, e a gente... Isso a gente está falando da década de 80? O que é o teclado colado? É o TK-82. Se procurar uma foto, você vai ver. Não tem esse teclado. Ele não é assim. Ele é coladinho. Você só apertava, tipo um touch. Entendi. Ah, sim. Sei qual é. Tipo, tinha um videogame que era assim. Eu não lembro. Se procurar um vídeo, uma foto, vocês vão ver. É o TK-82, se eu não me engano. E ali eu aprendi Basic. Porra, aquilo me encantou. Basic era maravilhoso. Porque exatamente o que você falou. Eu olhei para aquilo e vou fazer um jogo. Só que qual era a merda? Era a televisão, o computador, não tinha HD. Não tinha disquete. Não lá no laboratório não tinha nem fita. Então eu tinha que pegar o caderno, fazia lá o programa, tinha que anotar tudo, levar para casa. Aí quando eu queria continuar o programa no dia seguinte, eu tinha que vir digitar tudo de novo e começar. Não tinha continue. Depois veio a fita. Aí só que a fita cassete. Você sofrimento. Mas depois de 60, 90 dias, aquele troço não pagava, entendeu? E eu me apaixonei por aquilo. E aí, quando terminou essa cadeira, né? Terminou o semestre, eu consegui uma vaga para ser bolsista no laboratório, que nem você. Aí eu fiquei como bolsista nesse laboratório, ajudando a galera lá que estava com dificuldade de aprender Basic, geral, né? Sim, todo mundo. E daí eu fui chamado para ser bolsista no CPD, que antigamente então, era do CPD. Você tinha, não de dar aula, mas tipo, o auxílio às pessoas era uma coisa natural do teu dia a dia nessa época. Sim, era, porque maneiro. A galera não entendia nada, nem todo mundo tinha facilidade para aprender programação, então o professor dava aquela aula, o cara ia para lá, tinha que fazer os trabalhos, praticamente eu tinha que sentar, cada um ali ajudar. Aí de lá eu fui para o CPD, Centro de Processamento de Dados. Também na época como bolsista, né? Não tinha estagiário, era bolsista que ele chamava. Aí lá eu aprendi o DBase 2. Aí comecei a fazer sistemas dentro da escola técnica, para atender a escola técnica. E um dia chegou lá o meu coordenador do CPD e falou, olha, tem um pessoal do Ministério da Agricultura que pediu para a escola técnica fazer um sistema para eles, porque eles compraram um computador lá e não sabem o que fazer. Outra época, né? Compraram um computador e não sabem o que fazer. E a gente queria que
que você fizesse o sistema para eles. Aí, Isso era na escola técnica. eu estava na escola técnica. Faculdade ainda. 15 anos? 14, 15 anos? Por aí, 15 anos. O ministério tá chamando você de 14 anos? Faz um sistema pra nós. Só que eu tinha aprendido o DBase 2. E o cara falou, só que lá é Clipper. Eu falei, mas o que é Clipper? Ele falou, Clipper é o DBase compilado, são os mesmos comandos. Chamava de DBase programado os cursos, né? Ele chamava de Clipper. Aí eu fui lá no Ministério da Cultura, tinha um computador, aí tinha uma salinha fechada, porque tinha que aterrar, tinha que ter um ar-condicionado, tinha uma salinha fechada só pro computador. Aí eu vi aquele manual lá, Clipper. Eu falei, se tem um manual, tem uma sala fechada só pra mim, eu consigo. Aí eu peguei, e era um Itautec, aquele grandão, né? Porra, bonitão. Aí eu comecei ali no Ministério da Cultura, terminou... Caraca, bizarro. 15 anos, estava no Ministério da Agricultura fazendo um sistema. Terminou o meu tempo com a escola técnica, aí o Ministério deu um jeito de me contratar como terceirizado para uma outra empresa. Naquela época não tinha esse negócio de trabalho... É porque hoje é proibido, trabalho infantil. E daí eu comecei. Aí eu comecei nesse mundo de sistemas. E aí... Ramiro, desculpa te interromper. Sempre... Primeira vez que eu peço desculpa interromper. Geralmente eu só interrompo. É verdade. Olha como eu tô educado hoje. Você tá com medo do Ramiro grande. Não tem não. A gente é quase do mesmo tamanho. Programar, a gente passou... Muita gente passou por aqui. Tem gente que tinha facilidade, gente que passou por dificuldades. No teu caso, você sempre teve uma facilidade muito grande. Programar para você sempre foi algo muito natural. Sempre foi a coisa que eu mais gostei de fazer na minha vida. Sim. Entendeu? Agora, o que eu percebo, a minha filha está fazendo faculdade de computação, eu conheço um monte de gente na faculdade. Tamo junto. Beijo, filhota. E o que eu percebo hoje, do jovem de hoje, tá? O jovem de hoje, ele vai lá, estuda, passa. Por exemplo, a Camila passa com excelentes notas, mas ele vai lá e passa e acabou. Na minha época era diferente. Primeiro que não tinha internet, nem tinha faculdade de informática. Tudo que a gente aprendia era um com o outro e com livros, tá? E às vezes eu comprava um livro, só tinha o dinheiro para comprar um livro por mês, comprava um livro merda e tinha que esperar o outro mês. Mas ali... O de Clipper tu teve o do Ramalho? Tive. Do Ramalho. Tive. Eu tô querendo trazer o Ramalho aqui. A gente já patrocinou o Ramalho na Rochonete. Eu tô querendo trazer o Ramalho aqui. Legal. O Ramalho eu acho que foi o cara que mais escreveu o livro de tecnologia, né? Mas o que acontecia que eu vejo da diferença? A galera faz ali a aula, faz a prova para passar. Na minha época era diferente. A gente, no grupo que a gente participava, a gente fazia para ser o melhor. Entendi. Porque a gente tinha uma rivalidade boa. Você sempre teve essa coisa de competitividade, né? No Sempre. Esporte. Você sempre foi relacionado ao esporte. Mas a galera ali... Não era eu, era a galera. A gente tinha Não era eu. Ele gritando na frente assim, bora, vamos matar eles. A gente se encontrava uma vez por mês para trocar rotina. Aí, por exemplo, você tinha uma rotina que você tinha feito para fazer menu. Eu tinha uma de, sei lá, de dígito verificador, de número por extenso. Você me dava a rotina que eu queria, eu te dava aquela ali. Então a gente disputava quem estava escrevendo o melhor código. A gente era meio que uma disputa para saber quem era o melhor. Sabe o que eu lembrei? No meu ensino médio, acho que eu nunca contei isso para ninguém, só veio na minha memória agora. Lá vem. Eu tinha Guanalib. Era uma biblioteca em Clipper que você desenvolveu. Que eu dava para os alunos, salvava no disquete, e eles tinham só as funçõezinhas, montavam uma tabela na tela, acessava banco de dados, tudo com comandinho pequenininho. Era isso que a gente fazia. Bizarro, mano. Lembrei, tu me lembrou um negócio. Tinha uma competitividade que eu não vejo hoje no jovem. Eu acho que falta o jovem ter essa competitividade. Eu não tô falando a competitividade ruim, não. Eu tô falando aquela que te leva para frente, que te faz crescer. Hoje não, o cara vai lá, aprendeu aqui, tá satisfeito, entendeu? E a gente não, a gente queria mais. Né, a gente queria, cara, quando eu comecei a programar, eu comecei a sonhar intensamente. Eu quero escrever um software que seja vendido no Brasil inteiro. Não tinha nem internet. Maneiríssimo. Mas era o meu desejo aquilo ali. O tempo todo eu desejei isso. Até que chegou a oportunidade do Miro, eu pensava só nisso. Eu tenho que pensar, ter uma ideia, escrever um software. Hoje eu vejo o jovem, cara, tudo que ele quer é um emprego. Home office. Quer se estacionar, né? Ele tá home se office. Encostar. E eu, assim, se você quer ter sucesso na vida, se você quer ir além, se você quer ter uma vida mais ampla, cara, sai dessa mesmice que todo mundo está fazendo e tenta enxergar a profissão de uma outra forma. Tenta ir além, tenta estudar outras coisas além do que a faculdade te ensina. Sai da modinha. Tá todo mundo usando essa ferramenta. Tá todo mundo querendo programar no code. No code. Cara, no code eu acho uma das coisas mais bizarras possíveis para quem tá começando. Que é tipo... Não, com certeza. Você tá querendo começar a aprender a programar. Daí você tá evitando
programar, e daí, cara... Antes do no-code, os caras iam lá nesses diretórios de código e pegavam o código. Era o que eu fazia, no-code. de verdade. E agora não precisa. Você vai no ChatGPT, pequenas rotinas, ele escreve para você. E cada vez vai escrever melhor. Só que, para quem é estudante, isso é uma burrice. O que tu vai aprender com isso, cara? Não seja um programador sem saber programar. Tipo, ganha uma corrida sem ter que correr. Não, mas é isso. É que nem na nossa... no meu caso, emagreça comendo tudo. Impossível, cara. Exato. É isso. Eu não tô dizendo que você não deve usar a inteligência artificial para criar código. Se você já é programador e quer acelerar o teu processo, eu preciso de uma função aqui para validar CPF. Cara, pega um pronto. Pega um pronto. Vai no ChatGPT e descreve, mas lê o código. Tenta entender como é que você chegou naquele resultado. Entender outra coisa. Se você pedir para o ChatGPT te explicar, ele te explica. Ele vai te dar uma explicação maravilhosa do código. Explica a linha 20, eu não entendi. Não, explica esse código para mim. Ele vai explicar passo a passo. Se você pegou um código, inclusive hoje, você que está aprendendo, vou dar um conselho legal. Você está aprendendo hoje, chegou num código que o professor passou, você não está entendendo, vai no ChatGPT, pede para ele explica o código abaixo. Copia, cola e ele vai explicar o código, cara, para você, de uma forma que talvez nem o teu professor consiga explicar. Então, já fica a dica aí. Tá vendo? E a gente vai ter um encontro presencial dia 9 de dezembro, provavelmente você já sabe. E se você não sabe, vai ser o Curso NVIDIA Experience. Ele vai acontecer no Rio de Janeiro, super acessível, de metrô, de trem, de ônibus, de avião. E você vai poder conhecer muita gente legal e trocar experiências. Alguns dos nomes que a gente vai conseguir trazer, bater um papo e gravar podcasts são o Ramon Felinto, que hoje é da Nômade, a Priscila Marinho, que é do BTG Pactual, a Amanda Taylor, que está no Boticário, o Marcelo Vieira, que está na Americana, o Alfredo Júnior, que é o nosso professor e também tem um canal, que é o Hardware Rede Brasil, o Henrique Rodrigues, que está no Nubank, e a Mariana Henriques, que está no Senai. Todas essas pessoas passaram pela minha vida e hoje são profissionais conhecidos dentro do mercado e vão poder trazer um pouquinho da experiência deles para você ao vivo. Então não perca tempo, garanta já seu ingresso em até 10 vezes sem juros em xp.cursoemvideo.com ou então acesse o QR Code que está aparecendo na sua tela. E é assim, então você sempre gostou, teve tua relação com o Clipper. Sim. Clipper foi tua linguagem favorita da juventude toda, ou não? Foi, eu fiquei anos porque enquanto não saiu o DOS, né, que foi pro Windows, que eu só fui pro Delphi quando surgiu o Windows. Eu só programei em Clipper. Tinha aprendido o Basic, né, mas o Basic ficou para trás. BBase e Clipper, mesma linguagem. Sim, a mesma coisa. E eu segui, acho que por muito tempo. Mas, Ramiro, eu sei que você entrou numa faculdade um pouco diferente, que não tinha TI, né? Quando você terminou o ensino técnico, você entrou na faculdade. Eu entrei na faculdade de física, porque na época, em Fortaleza, não tinha faculdade nenhuma de tecnologia. E na faculdade de física, era onde tinham os melhores laboratórios de informática. Então eu entrei na Universidade Federal. Já com segundas intenções. Mas na época eu já trabalhava. Desde que eu comecei na programação, eu comecei a trabalhar há 15 anos. Não parou mais. Mas trabalhar com programação. Com programação. Já no ministério lá. Não, de lá eu saí, trabalhei na maçonaria. Nessa época eu estava trabalhando na maçonaria, na grande loja maçônica. E ganhava um salário bem razoável. Aí eu entrei na faculdade de física, a primeira palestra que os caras deram lá foi o seguinte: aqui nós não vamos permitir que vocês estudem e trabalhem. Caraca, a mesma coisa aconteceu comigo, né? Porque aqui é a segunda... Acho que é discurso de professor, né? Não, foi o coordenador, foi no auditório. Então, mas é o discurso acadêmico. Mas o que eles falam aqui é a segunda melhor universidade de física do Brasil e a gente não vai deixar que você... Caraca, cara. Aí o que eu fiz? Foi trabalhar. Larguei meu emprego. É mesmo? Toca aqui, Ramiro. Não, larguei meu emprego e fui pra faculdade. Ele largou o emprego, ele foi o contrário. Não, largou o emprego. Você largou a faculdade e foi pro emprego. E fiquei estudando. Só que, o que aconteceu? Faculdade pública, estudei 3 meses, a faculdade entrou em greve. Aí passou o primeiro mês em greve, segundo mês em greve, juntos, 90 dias. Aí eu falei, porra, não tô ganhando dinheiro, não tô trabalhando, não tô estudando. Chegava dentro de casa, minha mãe me olhava de cara feia. Não, garoto não estuda nem trabalho. Mas olha a desconexão do professor ou do coordenador, né? Ele vem com esse discurso, tipo, aqui você só vai estudar, vamos entrar de greve. Aí, pô, vou lutar pelos meus direitos aqui e já... Aí eu larguei, cara. Eu larguei, comecei a trabalhar de novo, larguei aquilo. Porque eu comecei a ver, isso não tá fazendo sentido pra mim, né? E aí eu voltei pro trabalho. Acho até que... Assim, aí você largou a faculdade? Larguei a faculdade e voltei a trabalhar, entendeu? Voltei a trabalhar. E acho hoje, para quem trabalha com TI, não acho que isso sirva para qualquer coisa, mas para quem trabalha com TI,
você vai aprender mais trabalhando do Com que na certeza. faculdade. Sim. Então, se você já está no meio da faculdade, se você conseguir um estágio de meio período, cara, sim. eu recomendo muito, porque eu vi, quando o Michel se formou na PUC, eu vi uma galera de amigo dele meio perdido, sem saber o que fazer. Só para o nosso ouvinte aqui, ó. Ramiro e Michel são irmãos. Uhum. Então a história deles vão sempre se entrelaçando. Então, quando ele fala no Michel, é porque o Ramiro foi meio que o primeiro mentor do Michel. O Ramiro foi pra TI e levou o Michel isso aí. junto. Foram os dois juntos. Então a história deles vem coladinha. Tipo, é bem parecido com o que a Nina... Cara, as histórias vão se repetindo. Vão é muito parecendo. parecido com o que a Nina contou aqui pra gente, Que né? era o irmão dela foi, depois levou ela No e tal. caso- É a mesma coisa. O Ramiro é o irmão mais velho, o Michel é o irmão mais novo. Os Isso. dois são sócios. Nossos Nossos sócios. Então, assim, eu vi muita gente terminando o PUC e meio que Perdidão, cara, né? Perdidão. É isso, eu sempre falo, cara. O maior risco do jovem é ele terminar a faculdade sem Nenhuma experiência. nenhuma experiência. Por quê? Porque nenhuma empresa vai querer o cara. E eu acho que em TI a experiência é fundamental. É. Nem que seja no último ano da faculdade, você tem que conseguir um emprego de Sim. meio período, É. um estágio, qualquer coisa. Acho que no cenário ideal é tipo a escola técnica. Aí, porque para você se formar na escola técnica, você já tem que fazer um estágio. É verdade. Então você já sai da escola técnica com alguma experiência. Sim. E daí, com essa experiência, vai te ajudar pra caramba na hora de entrar na faculdade. Você já vai entender, beleza, eu vou ter que dividir meu tempo aqui em alguma experiência. Então, eu acho assim, se eu conseguisse guiar minhas filhas, e eu não sei também qual é a área que elas têm, mas tipo, Sim. escola técnica vai ajudar muito. A gente tem batido muito nessa tecla da escola técnica e batido na história do aluno se perceber dentro da escola. Porque às vezes você está dentro de uma escola que não tem nada a ver com o que você quer. Uhum. E aí você vai procurar, e vai achar Sim. um instituto federal, vai achar uma escola particular, mas que tenha um ensino técnico, enfim. Eu acho que o que o Ramiro está falando complementa, que o cara vai sair da faculdade, eu tenho uma formação e tal, mas qual é a tua experiência? Não tem Nenhuma. experiência, nunca fez um sistema E daí completo. você não pode nem ser contratado como estagiário. Para quem está começando, para você Cara, ser estagiário, Você tem que estar você cursando. tem que estar cursando. É, E aí a empresa, ela quer alguém, tipo, vou contratar um estagiário, que é mais barato para a empresa também. Né? Já que eu vou pegar alguém sem experiência. isso ser vai muito de estagiário. conta o que você estava falando quando eu cheguei no finalzinho da Sim. gravação do podcast de vocês. Que você falou, você vai levar 10 anos para conseguir chegar. E se você levar em consideração, se você procurar aí na internet qualquer desses caras sérios em fisiculturismo, para qualquer atleta, ou para quem malha natural, é 10 anos para É você isso, formar é isso um. mesmo. Ele fala que o atleta começa a chegar no auge dele depois dos 30. Entendeu? Que ele começa a malhar forte aos Não, 20, mas e aí inclusive nos quem 30, malha natural, para construir um corpo Sim. bacana, são 10 anos. 10 anos. Então é meio que para tudo. pra tudo. É porque hoje a gente quer a velocidade, né? Infelizmente. Mas aí você imagina o seguinte, Cauê. Se você já, digamos que você faz a faculdade de 4 anos. Se você já, no segundo ano da faculdade, você já começa a trabalhar ou estagiar, já ganhou 3 anos desses 10 anos. É. E daí você pode até, tipo, mas eu não vou fazer faculdade em 4. Não tem problema. Não tem problema. Espaça um pouquinho. Faz igual a Nina. Espaça um pouquinho e vai adquirindo os dois ao mesmo tempo, que daí eu acho que é o melhor Pega cenário. menos cadeira, Isso. mas o conhecimento, a experiência que você vai pegar no trabalho, não é que eu não estou desmerecendo, pelo amor de Deus, a faculdade, mas é uma experiência única que a faculdade não te dá e você precisa dela Sim. se você quer chegar longe. São entendeu? experiências diferentes. É que a gente pensa assim, tem um monte de gente que chega pra mim e fala assim, só com os cursos do curso em vídeo eu consigo me colocar no mercado? Não. Porque o curso do curso em vídeo é a tua experiência, é participar de projeto, é estudar outra linguagem, é avançar no que eu te passei. Mas o cara quer uma fórmula. Se eu assistir 3 cursos do curso em vídeo, eu vou me posicionar no mercado. Não vai. Eu podia mentir e falar, não, vai. Pior ainda é o compre meu curso de R$8.000 não. e vire full dev stack, tá brincando. pleno, multi, Aí tu tá brincando com a minha Em cara. 3 meses. É. Não, isso aí é que nem... 10 anos. Então você largou a faculdade de física. Em algum momento você voltou para a faculdade para fazer Não, ciência da computação? Aí eu uma voltei aqui no Rio para ciência da computação, Legal. mas larguei também por conta do Cauê. Você Não, é o não foi culpado. culpa minha. Foi, cara, quando ele Não contou a foi roxinete. Não foi por minha culpa. Tô brincando. Agora já É porque o Cauê falou, não, a gente tem que passar 24 horas aqui dentro. O Michel deu uma pausa porque eu pedi. Já deu uma pausa, A Ramiro não. ainda me falou, vai você falar com o Michel. Ainda me botou. A gente vai que ter deu muita coisa. Deu um problema muito grande pra mim, que a minha mãe ficou pau da vida. Seu irmão vai trancar a faculdade. Eu falei, só pode. Mas vai querer, Ramiro. Aí quando você saiu da faculdade... é isso, Vamos voltar lá pro Rio. Você abandonou lá a faculdade, Largou entrou em física. greve. De física, larguei. Aí você foi trabalhar, mas quem te contratou nesse momento? Não, aí assim, eu tinha trabalhado na maçonaria e ficou outros caras lá, mas a maçonaria são várias lojas maçônicas. Você é maçom? Só pra Não, lembrar. não sou maçom.
Era programador da maçonaria. Era programador da maçonaria. Eles queriam que eu virasse maçom, mas eu acabei não virando, né? Aí a maçonaria, a grande loja, é formada por várias pequenas lojas. Eu comecei a fazer sistema para eles, que eles precisavam de sistema de... Até hoje, né? Tem um franqueado nosso que atende essas lojas de maçons. Tem. E depois eu comecei a fazer muito sistema administrativo. Por isso que eu acabei pegando muita experiência nessa parte administrativa. Eu fiz sistema de contabilidade, eu fiz sistema de conta pagar e receber, sistema de estoque. Aí entra o cara da faculdade, tá lá na faculdade, por que eu tô fazendo faculdade de TI e eu tenho que estudar administração de empresa e contabilidade? Porque provavelmente parte do teu sistema é entender um pouco de contábil. E aí a gente... eu sempre trabalhei muito sozinho nessa época, então eu tinha que fazer desde a análise, fazer o levantamento dos requisitos ali. Então eu sentava com aquela pessoa que ia passar o conhecimento para transformar aquilo num programa. Sim. Né? E aí dali eu conheci um cara, que foi o Fernando Carvalho. É engraçado a história, a vida ela tem umas mudanças muito loucas. Eu fui pro cinema com uma garota, o cinema estava lotado, a gente não conseguiu entrar e eu sentei na praça com a garota. Aí passou um amigo meu e falou, porra, amigo, não sei o quê. Foi na época que eu tinha saído da faculdade e estava só prestando alguns serviços, né? E aí eu estava procurando... Isso em Fortaleza Em Fortaleza. Aí o cara falou, não, eu tô dando aula para um cara, mas eu tô sem tempo, porque é só no sábado, não sei o quê, ele quer aula de clipper, não sei o quê, é um empresário. Você não quer ficar no meu lugar? Eu falei, tá. Aí me mandou para esse lugar, tinha saído com a garota. Nem beijar a garota eu consegui, mas consegui um emprego. Aí eu fui no sábado conhecer o cara. Cheguei lá no prédio chique, eu fui de camiseta e chinelo. O prédio, até o cara do assessorista do elevador usava gravata. Eu já entrei assim, nossa, vai dar merda. Aí eu sentei e o cara me olhava assim, aprendam aí numa entrevista de emprego, pelo amor de Deus. Não façam como eu, vou de camisa de basquete. O cara me olhava assim... Aí fez um monte de pergunta. Falou, hoje eu tô sem tempo, volta aqui no próximo sábado e a gente vê o que é que faz. Aí ele me deu o cartão dele. Esse Fernando Carvalho. Aí eu vi que tinha uma logo dele, que era um telefone, era uma empresa de telemarketing. E só tinha impressora matricial. Impressora matricial só fazia letra, né? Mas não. Você conseguia mexer nos pinos para ela desenhar. Sim. Se você lesse o manual da impressora. Eu li, tinha uma parte de codificação. Aí eu fiz um papel timbrado, que imprimia... eu vi que ele tinha um papel timbrado, eu roubei um. Eu imprimi igualzinho o papel timbrado com a logo dele, com tudo. Aí quando chegou lá, no outro sábado, fui melhor vestido. Ele falou, e aí, vamos conversar? Aquele dia eu tava... Aquele dia eu tava impressionado porque você tava horroroso. Aí eu falei, antes da gente conversar... Tava igual um mendigo. Falei, antes da gente conversar, bota esse disquete aí e roda esse programa. Quando ele botou o disquete, rodou o programa e... imprimi o papel timbrado dele. Maneiro. Aí ele... Como você fez isso? Vamos começar agora. Aí eu falei, acabou. A entrevista acabou. Já passei. Já passei. E a gente, eu comecei a dar aula, mas ele queria um curso que a pessoa desse aula de Clipper, mas que já desse aula para ele desenvolver o sistema para a empresa dele. Cara esperto, né? Visionário. Aí, eu quero uma hora de programação, basicamente. Uma aula de consultoria com programação. Aí fui a primeira aula no primeiro sábado, fui a segunda. No terceiro sábado ele olhou para mim assim e falou, Ramiro, não dá para fazer um programinha que eu coloque aqui, aqui eu quero na tela que apareça o endereço, aqui o nome, não sei o quê, e depois gere o código-fonte para mim? Não dá. Tu tem como fazer um protótipo e trazer no próximo sábado? Mas deve ser já tinha um computador em casa? Tinha Como que você conseguiu o primeiro computador? Prestando serviço. Eu prestava serviço e eu comprei financiado em 24 meses. Era o preço de um carro. Era o preço de um carro. Era caríssimo. Aí com o trabalho que eu fazia de prestação de serviço, eu paguei pagou o carnezinho, um computador e uma impressora. E 2 carros. Não era computador com HD, não, tá? Sim. Tinha 2 disquetes, 2 drives, né? E aí eu fiz o programa, levei pra ele. Porque tem gente que pensa assim, por que o meu HD se chama C2 pontos? Porque antigamente A e B eram 2 disquetes. É verdade, é isso mesmo. Esse computador, assim, custou o preço de um carro. Um carro usado hoje, bom carro usado. Sim. Vamos dizer assim, um carro de 25 mil, 30 mil. Era qual computador? Era o PC. Era a marca... Não, só queria saber qual era... Devia ser da família, é tipo um similar a PC XT. Era um XT. Já era DOS. Era DOS. Aí eu fiz lá um protótipozinho bem simples, pro cara com o mouse, escrevia aqui o nome, aí ele posicionava aqui, aí dizia o tamanho do campo. E mouse não tinha um cursor, né? Era um retângulo. Não, mouse não, era seta. Não tinha mouse. Não, mas no Clipper eu botava mouse. Mas nessa época nem mouse tinha, nem tinha. O cara é senioridade. Respeita. Respeita a história. Aí ele foi lá, fez uma fichazinha, aí tinha um botão lá, gerar código-fonte, saiu.
o código-fonte em clipe. Aí ele pirou. Falou, caralho, que isso? Vamos ficar rico? Eu falei, vamos. Vamos ficar rico, bora. Aí ele falou, vamos fazer um programa assim, assim. Eu falei, vamos fazer. Aí a gente abriu a empresa, que foi a Miro, desenvolveu o Miro, e aí, só que na época não tinha internet. Aí já era Delphi. Não, o Miro não era em Delphi, não? Não, foi em Clipper. O Miro era Clipper. Agora eu tenho que contar a minha história. Eu estava na escola... Então, só para resumir, o que era o Miro? Era o no-code. Um gerador de sistema. Era um gerador de sistema que você, sem conhecimento de programação... Sim. Definia o que você queria e ele gerava o código-fonte para você como se fosse um programador. Ele te entregava um programa em Clipper, cara. Isso era sensacional. E depois tinha um botão que você apertava compilar e já compilava e te dava executável. Isso foi em 92, 91, a não data foi? Não faço ideia. Mais ou menos isso. Por quê? Em 91 eu estava na escola, aí eu fui no centro da cidade, lá. Agora eu acho que você lembra disso. Fui na empresa do Laércio Vasconcelos. Laércio Vasconcelos. Patrocinou ele durante tempo também. Que ficava ali no centro da cidade. E quando você entrava na loja do Laércio, que era um curso, tinha uma parede cheia de disquetezinho. E aí, nesses disquetezinhos, você comprava com softwares, alguns softwares pirata. Que hoje eu entendo. Pirataria. Hoje eu entendo. Hoje não, sempre foi. Não, na época, pra mim, era o disquete que eu comprei no Laércio, pô. Tá chamando você, Laércio. Não, eu vou falar. Você é o primeiro pirateiro da internet. Não, o primeiro da internet que eu conheci. não, de internet. O primeiro que eu conheci. E tinha lá um negócio assim, Miro, gerador de sistemas. Cara, quando eu vi aquilo, e eu tava estudando Clipper na escola, quando eu vi que o negócio, eu só dizia o que era, e ele gerava o código pra mim, sem brincadeira. Eu falava, cara, o cara que criou esse software é um gênio. Sem brincadeira. Eu, pequeno guanabarinha de 13, 14 anos, pequeno gafanhoto, impressionado com aquilo. Muitos anos depois, numa conversa nossa, eu já conhecia Ramiro há muito tempo. Eu falava, cara, uma coisa sobre software, cara, tinha um software que eu adorava, que eu comprei lá no Laércio, que era um gerador de sistema, chamava Miro. Aí o Ramiro, foi eu que criei. Não, tu tá de brincadeira que tu criou o Miro. E aí esse cara, é muito louco como o universo gira. É por isso que sempre o Cauê fala, quando você vai sair de algum lugar, sai bem. Quando você conhecer uma pessoa que você... não é tão interessante você manter o relacionamento com ele, um contato com ela, se afasta bem. Porque o universo conspira e coisas maravilhosas podem acontecer, cara. Nunca, eu lá em 1992, vi um sistema, falei, cara, esse programador é genial, imaginava de trabalhar com esse cara, trabalhar junto, né, ter uma parceria com esse cara, e hoje eu sou sócio desse cara. É muito louco, cara, isso é muito louco. Se contar, ninguém acredita. É brincadeira. Parabéns mesmo. Eu já te falei várias vezes. Que sistema maneiro. Sistema maneiro. O Miro me trouxe algumas coisas boas e outras coisas que eu não considero muito boas, né? Ele me trouxe a fama. Então, assim, mas ficou famosaço, eu participei de concurso de melhor software, saía em revista, jornal, era chamada faculdade para dar palestra. E isso, para uma pessoa muito jovem, subiu minha cabeça. É mesmo, Ramiro? Lógico, cara. Eu lancei o Miro com 19 anos. Então, assim, Tu virou bambambam, eu sou... Aí, você começa a se achar, que nem o Cauê tava falando. Sim. Começa a se achar. Isso não foi bom. Porque quando você começa a se achar, e primeiro, você acha que aquela fama nunca vai acabar, né? E você acha que você vai aumentar. E que você não precisa fazer mais nada. Não precisa estudar mais, não precisa. Eu era um cara que vivia estudando aquilo ali, porra. Já sei. E não é tudo. Cara, vou falar uma coisa. Isso acontece muito no mercado de programação. Aconteceu dentro da Rochnet. De chegar programador e ter um pouco mais de diferencial dos outros, e aí começar os outros funcionários batendo nas costas. Pô, esse cara é bom, você é bom. Aquilo subir a cabeça do cara. Cara, não deixe isso acontecer na sua carreira. Não deixe. Evite. Porque é passageiro. Entendeu? É passageiro. Na realidade, pega esse momento da tua fama para aumentar teu network, conhecer mais gente, ter uma relação bacana com as pessoas e seguir pra frente. E essa fama te trouxe grana também? Na mesma proporção? Não tanto quanto poderia ter trazido, porque eu e o meu sócio, a gente tinha uma divergência muito grande de pensamento. Ele era mais velho do que eu queria fazer outras coisas que eu achava que ia dar muito dinheiro, ele não me escutava, aí vinham outras empresas e faziam. Não sei se você lembra, tinha uma empresa, Clipper Club, que dava suporte a Clipper. Essa empresa cresceu, eu falava para ele, cara, vamos fazer isso aqui. Antes dessa galera, ele não quis. Sabe como é que esses caras cresceram? Eles pegavam, geraram um código-fonte do Miro, aí tinha a biblioteca, tinha aquele monte de function. Eles
faziam o clube, aí eles ficavam mandando a biblioteca de funções todo mês. As funções que ele pegava do Mido. A gente podia ter feito isso, entre muitas outras coisas, né? A gente teve gastos desnecessários no início da empresa, que eu achava que não precisa, mas era a minha visão contra do cara que estava colocando dinheiro. E ele tinha quantos anos? Fernando Qual era a diferença de idade de vocês? 11 ou 12 anos a mais. A mais. Entendeu? Mas, de outra maneira, foi muito gratificante. Cara, eu dei autógrafo pro bispo de Brasília. O cara foi lá me procurar, porque eu não sabia, ele gostava de tecnologia. Ele viu uma apresentação minha, no outro dia ele foi comprar o Mido, mas ele só comprava se eu desse o autógrafo. Eu estava no hotel em Brasília. Então, eu não morava em Brasília, eu tava tinha ido para um evento, e aí me ligaram no hotel lá da empresa, que era o nosso representante em Brasília. Não, você tem que vir aqui, porque eu acho que era o Dom Falcão. O arcebispo daqui e ele quer falar com você. Pô, aquilo ali, para mim, cara, foi uma coisa fantástica, né? Eu nunca tinha passado por aquilo. Sua mãe é bem religiosa, né? Minha mãe é bem religiosa. Então aqui... tua mãe que te olhava torto na hora que você estava sem aula, agora para isso é meu garoto. E o Michel também já estava junto nessa? Não, o Michel era criança nessa época. Vocês têm uma diferença de idade. Tem uma diferença de idade grande. O Michel nessa época estava entrando na escola técnica, né? Só que aí a escola técnica já tinha o curso de informática nessa época. Sim. Então ele entrou no curso de informática da escola técnica. O Michel deve regular a minha idade, mais ou menos. Deve ser mais ou menos a tua idade. Então, tá com o quê? 52? 45. Deve estar por aí. E aí nessa época ele estava entrando. Ele deve ter. A então, parte de faculdade, vocês devem ter mais ou menos a mesma coisa. Idade, ele tirava onda na escola, tu sabe se ele tirava onda? Meu irmão que fez o Miro, pô. Não, respeita meu irmão. O Michel não é assim, não. Cara, e não só isso, assim, eu tinha uma disputa com o Michel. O Michel era muito mais novo do que eu. Cara, que tu era competitivo pra caceta, né? É porque o Michel chegava, a gente dormia no meu quarto, ele chegava, não, porque eu tirei 10 na prova de matemática. Eu falava, e daí? Não, porque eu ganhei a Olimpíada de matemática, e daí? Ele é uma cabeçuda também, né? O garoto só vivia pra estudar. E eu ficava puto, que ele ficava me afrontando. Não, porque você sabia disso aí. Michel. O Michel também é competitivo. Irmão, o Michel né? também é. Então, assim, mas foi bacana ele ter entrado pra informática, entendeu? E tem tudo a ver com o Michel, eu acho. Não, o Michel é uma mente brilhante também. Então, dali do Mido, aí o que aconteceu? A sociedade, a gente batia muita cabeça, né? A verdade era essa. E acabou que aquilo ali foi amolecendo. O Fernando foi para Brasília, foi tocar outros negócios. O Fernando era um empresário que tinha várias empresas. E aí eu estava em Fortaleza. E Fortaleza, eu amo aquela cidade. Mas em termos de mercado, para quem desenvolve sistemas, por exemplo, um sistema que eu cobrasse em Fortaleza, eu conseguia vender para São Paulo e para o Rio 4 vezes o valor, 5 vezes o valor. Não é que o pessoal não quer pagar o teu trabalho. Não, a gente fala muito para as franquias. Quanto eu cobro num site? Depende da região. Tem que levar em consideração isso. Depende do cliente. Então eu tinha duas opções. Ou vir do Rio, ou ir para São Paulo. E eu preferi, né, encarar a vinda para o Rio, porque eu precisava eu queria trabalhar como prestador de serviço, voltar para esse ramo depois do Mido, mas eu queria numa cidade que remunerasse melhor. Como eu tinha feito ali um network muito grande, por exemplo, o Fernando, na época da Mido a gente também fez sistemas para jornais, para informatizar a circulação de jornais. Então eu conheci muita gente que eu viajei o Brasil todo informatizando jornal, principalmente a parte do Nordeste. E aí o Fernando me apresentou para o Geraldo, que é nosso sócio, que ele era o diretor-geral do IVC. Então quando eu vim para cá, eu vim já com o trabalho certo, trabalhei na SBU como prestador de serviço, depois eu trabalhava no horário, de manhã na SBU, de tarde numa empresa que trabalhava com perfuração de petróleo. E aí eu lembrei do Geraldo. Eu falei, vou bater na porta do Geraldo lá. Porque aí eu tenho meu horário da noite que tá livre. Dormir pra quê, pô? E tu veio sozinho, né, pro Rio? Eu vim, não, veio de cara, teus irmãos? Sim, eu trouxe Achei que você tinha vindo e ficado um tempo e depois trouxe todo mundo. É questão de uns 2 meses só, só para poder montar as coisas. E só explicando, para quem não viu lá o podcast, não ouviu o podcast com o Cauê, que faz parte da trilogia, o IVC era... Vê se eu tô errado. Eu classifiquei como se fosse assim, o Ibope dos sites. Era ele que conseguia... Na realidade, na época, ele era o Ibope dos jornais impressos e revista, porque não tinha auditoria do site, né? Tá. Aí eu bati na porta do Geraldo e ele sempre foi amigo do Fernando, ele lembrava de mim, ele sabia da questão do meu nível de programação. Eu não sabia que o Geraldo era amigo do Fernando. Sim. Não sabia. Porque o Fernando trabalhou muito para jornais, e o IVC é onde estavam os jornais.
Então, todo ano, o Fernando estava no Rio, participava dos eventos do IVC. Maneiro. Aí eu cheguei, o Geraldo falou, não, eu estou precisando trocar o sistema de informação jurada do editor, que é um sistema que o editor, os jornais, as revistas, tinham que mandar os números para o IVC auditar e ele comparava se esses números estavam fora da realidade. Se tivesse, era penalizado, se tivesse 3% para cima ou para baixo. Só que tinha um sistemazinho que eles tinham que preencher. Ele queria, e estava dando muito erro, ele queria transformar esse sistema de DOS para o Windows. Né? Aí eu fui, desenvolvi o sistema. Lá, fez em quê? Em Delphi. Né? Teve uma versão do Miro para Delphi, não teve? Teve uma versão do Miro. Eu usei uma parte do Miro e complementei com Delphi, que era um sistema, não era um sistema tradicional, ele tinha muitas coisas que não dava para fazer no Miro. Aí um dia o Geraldo foi chamado pela AMI para uma reunião em São Paulo. E quando ele voltou, ele falou, me chamou lá, pô, Ramiro, o pessoal tá querendo que a gente faça auditoria de site, eu não faço ideia de como fazer isso. A AMI é a Associação de Mídia Interativa. Acho que quando a internet estava na bolha, a AMI acho que nem existe mais. Acho que nem existe mais. Mas era onde estavam ali o UOL, Terra... Era tipo uma associação das empresas de internet. Exatamente. Aí ele começou comigo, eu falei, pô, Geraldo, eu não entendo nada disso, para fazer sozinho é meio complicado. E aí eu conversei com o Michel na época trabalhava na Módulo, que era uma grande empresa de segurança aqui, não sei nem se ainda faz isso. E o Michel entrou de férias da Módulo. Eu falei, olha só, o Michel entrou de férias da Módulo. A gente podia contratar ele por um mês pra gente dar uma levantada, pesquisada como fazer isso. E aí já topou, chamei o Michel foi pra lá. Aí o Michel rapidamente começou a pesquisar tudo, como é que ia fazer, que tinha que passar log, que não sei o quê. Terminou aquele mês, o Geraldo falou assim, Ramiro, a gente não pode perder esse cara não, precisa desse cara aí. Eu falei, tu conversa com ele, tu te vira lá. Aí o Michel tirou, o Geraldo tirou o Michel da moda do IVC. Aí a gente desenvolveu a primeira auditoria de website do Brasil, que não tinha Google Analytics naquela época. O que tinha era o Web Trends, mas... era caro. Não, e não é isso. O anunciante não aceitava. Porque o Web Trends, eu tinha que estar lá, por exemplo, no meu site, e eu podia manipular o log e dar um relatório errado. O que o anunciante precisava? Ele precisava de uma empresa que auditasse e falasse, esse número é verdadeiro. Entendi. Eu vou anunciar aqui, mas esse número é verdadeiro. Só que quando a gente começou a fazer esse negócio, cara, a UOL, na época, tinha um log monstruoso. Ainda deve ter, né? E a gente tinha que conseguir processar esse log, eu não lembro se era terabyte, eu não lembro, eu sei que era muito grande. Tinha que conseguir passar esse log no mesmo dia, para poder ter a auditoria, né? Todo dia. No final do mês, ter a auditoria de um mês. O Delphi não conseguia, porque o Delphi tinha um bug de memória vazante. Sempre tem um bug, né, cara? Nunca dá de... vou fazer aqui, vai dar tudo certo. Ele ia alocando os arrays, aí processava, e ele não conseguia desalocar tudo, que é a memória vazante. Então, em determinado momento, a memória enchia de lixo. Que hoje, linguagens mais modernas, tipo Java, faz o garbage collector. Né? Ele tem lá o coletor de lixo. Sobrou, ele dá aquela limpada ali. Não tinha. Do Delphi não tinha nada disso. Pois é, mas a gente precisava... A gente tinha escolhido o Delphi, precisava processar esse negócio, esperar de performance. Aí o Michel olhou assim, cara, o código do Delphi eu sei, tem o código aqui. Caraca, bizarro. O Michel reescreveu toda a alocação e desalocação de memória do Delphi. E a parada ficou bizarramente mais rápido. Que doido. Aí a gente foi aí que a gente conheceu o Cauê. Por quê? O Cauê trabalhava no Lancenet. Era um Zé Ninguém naquela sala. E como é que funcionava o IVC? A gente vai auditar, quem a gente vai auditar se torna filiado. Então eu tenho os filiados, os anunciantes, as agências de publicidade e os meios são todos associados ao IVC. Se eu vou auditar, a gente tem que criar as regras. Quem cria as regras? Associados. Então, eles que iam ser auditados, eles iam para uma reunião para a gente decidir as regras de auditoria. E o Cauê ia... Eu ia como um estagiário que estava acompanhando o cara do lance. Mas ninguém sabia que ele era estagiário. Ele chegava junto com o cara que só ia diretor. Ele chegava junto com o cara, a gente achava que é um gerente. Alguém. Alguém que não é estagiário. Mas era. Pois é, mas isso aí, o teu diretor não contava pra ninguém. Mas eu acho que eu tirei o coelho da cartola ali daquela reunião. O Cauê contou essa história. A gente quer ver tua ótica do negócio. Não, mas foi aí que a gente se conheceu, né? Eu só queria chegar nesse ponto. Então, já foi o Miro, já foi o IVC. Já conheceu o Geraldo. Daria para contar muito mais história, mas eu já conheci o Geraldo. E a gente saiu do IVC. O IVC era uma instituição que tinha troca de presidente de 2 em 2 anos, alguma coisa assim. Não sei se era 2 ou 4. A gente se desentendeu lá com o grupo que estava na direção, resolveu sair.
E aí saiu eu, o Michel e o Geraldo. O Geraldo tava lá há 25 anos, se eu não me engano, como diretor-geral. É que também teve, naquela época, crescer um olho no IVC, né? Porque o IVC... A gente dobrou o faturamento do IVC com a auditoria de site. E outra coisa, eles estavam auditando revista e jornal. Aí veio o boom da internet, um monte de empresa... Tu tá auditando a mídia mais usada hoje. E tipo... Eles queriam que a gente fosse pra São Paulo. Eles fizeram o ranking da internet. Isso aí. Tinha um meio mensagem, né? Que era um meio mensagem, um jornal da área de publicidade. E eles imprimiam o ranking da internet. Então, tipo assim, o maior site do Brasil é esse, o segundo é tal. Era tipo um top 20 da internet. Sim. Só que não era o top 20 feito pelo, tipo, sei lá, o IBEST. Eu acho que é comercial. Era tipo auditado pelo IVC, reconhecido pela AMI. Aquele ranking era um ranking que os donos dos portais, os caras ricos de verdade, olhavam para aquele ranking e falavam: caraca, eu quero ser o top desse ranking. Esses caras que faziam o ranking, cara. Então, assim, é como o Cauê falou, né? Era um ranking ali. E aí, na época, o pessoal queria que a gente fosse lá em São Paulo. O Michel tava fazendo faculdade aqui, adorava a PUC. A gente falou: não vai e tal. E nessa auditoria que a gente fazia, ela era feita por IP. Foi a primeira. E a gente sempre falou, não, tem um monte de distorção, a gente tem que fazer por cookie. O IVC não queria investir mais, queria que ficasse aquela. Então a gente brigou ali, saiu. Aí saiu eu, o Michel e o Geraldo, e a gente montou o IMD. Já tinha visibilidade. Cara, a gente que trouxe dinheiro para essa empresa. Vamos trazer dinheiro pra gente agora, né? A gente montou o IMD, o Instituto de Mídia Digital, para fazer auditoria em cima do cookie. Aconteceu algumas coisas por conta de força política de outras pessoas, que eu não vou citar o nome. Tudo bem. Houve um boicote porque houve pedido de pessoas muito influentes. Tipo, muda o número que eu quero estar na lista? Não. Se você for auditado pela empresa desses caras, eu não sou mais teu cliente. Entendi. E assim, era uma galera que tinha muito poder econômico e tentado fazer de tudo. Realmente, assim, houve uma perseguição muito grande. E isso dificultou um pouco a nossa vida. Teve um assalto também. A gente, na época, verdade, a gente saiu. O IVC botou uma galera para assumir nosso lugar. Eles não conseguiram assumir. Então, o IVC contratou a gente por um ano. E a gente foi desenvolvendo nossa tecnologia para isso. E além desse dinheiro do IVC, teve dinheiro da rescisão e alguma grana que a gente tinha. Então, a gente precisava de máquinas muito robustas para fazer esse processamento de log. E eram máquinas muito caras mesmo. A gente pegou quase todo o dinheiro que a gente tinha. Não era mais o preço de um carro, era o preço de um ônibus. Por aí. Uma lancha. Investiu em máquinas, foda. Maneiro. E houve um assalto no antigo prédio da Rochinet, num sábado. A gente sempre gostava de trabalhar de sábado. Eu e a Michelle, minha irmã, saímos de lá. Ou foi o Michel? Não, acho que foi eu e a Michelle. Saímos de lá. O Geraldo ficou. Esse nome Michel e Michelle é típico de mãe que erra o nome do filho, né? Não vou errar mais, não. Agora Michel, já. Parênteses. Quando a gente saiu, a gente não viu. O cara tava escondido. Quando a gente saiu, o cara rendeu o porteiro. Foi um assalto. Foi um assalto, não foi um furto. Foi um roubo. Assalto. Foi um roubo. A porta ficava fechada, que é no centro do Rio. Ficava fechada no sábado. Quando a gente saiu, o cara passou pela portada, a gente não viu. Quase que a gente ficou no bolo. O cara rendeu o porteiro. Quando a gente passou, tinha uma galera, parecia que trabalhava em obra, que estava sentado. Toda aquela galera ali, uns 10. Caraca. Rapelaram o prédio, cara. Todas as salas. Não foi a empresa? O foco não era vocês. Foi o prédio. Caraca. Só que a gente, toda nossa grana, não toda, mas 70% da nossa grana estava ali. E aí eles levaram um monte de máquina que o Michel estava usando para testar, não sei o quê. Cara, sobraram, acho que 2 máquinas que estavam no rack, que o Geraldo estava lá. O Geraldo foi rendido. Eu lembro que teve um negócio desse. O Geraldo convenceu os caras que o rack estava ligado no alarme e que se eles mexessem no rack ia tocar um alarme. Então foram as únicas 2 máquinas que sobraram, entendeu? Aquele mesmo alarme que a polícia foi bater lá no meu episódio. É isso aí. No final do meu episódio. E outra coisa, esse alarme não funcionou nesse dia. Tem isso. Merda do caralho. Desculpa o palavrão aí. Aconteceu isso, cara, a gente ficou desesperado. Pô, imagino, cara, tu perder 70% 5 horas da manhã, o Geraldo me liga, olha, aconteceu isso. Domingo. E os caras passaram a madrugada rapelando o site, cara. Meu Deus do céu. O site não, o prédio. Rapelando o site aí. Então ali, cara. O site, o local. Ali deu um declínio ali, porque,
cara, a gente estava sendo perseguido, já tinha o patrimônio já estava indo embora. Nossa. E aí eu olhava pro Geraldo e a gente falava, cara, eu só saio aqui com uma ordem judicial de despejo. O Geraldo falou a mesma coisa. Eu falei, vamos ficar aqui, vamos começar a prestar serviço. Aí a gente começou a prestar serviço para a Rochinet, para desenvolver algumas coisas para a Rochinet. Aí o Cauê, a gente foi esvaziando a sala, porque foi demitindo os funcionários. Quando você falou prédio antigo, é do onde eu comecei ali. Isso, na Rua do Ouvidor. Isso. O Geraldo chegou a vender um imóvel para continuar bancando as contas ali. Aí o Cauê chegou e falou, cara, vocês estão aí com um espaço, tanto no data center quanto no escritório, meio vazio, vamos dividir essa despesa. A Rochinet não tinha escritório no Rio, só tinha lá no Sul. Aí beleza, pra gente era um alívio porque tinha alguém ajudando a pagar. Dividindo, né? Rachando a conta. E foi quando a gente começou a trabalhar junto, antes de ser sócio, né? O Cauê montou uma equipe ali, a gente começou a dividir o data center, né? O Cauê chegou e falou, não, vamos comprar um rack junto, e vocês ficam com metade, a gente fica com metade. Não, mas eles me deram bem nessa aí. Aí, o Michel foi lá, amigo, não tem mais espaço do rack. A gente tá com duas a gente tava baias. com 2 máquinas lá. O Cauê faz também assim, tinha um link pra gastar, uma energia pra gastar, tinha que usar. Tava sendo usado. Tava sendo usado. Não, e eu que pesquisei o data center, eu cheguei e falei, eu achei o lugar. Pesquisei, eu já tava pesquisando data center antes. É verdade. Aí quando eles falaram, a gente tá precisando de data center, eu falei, cara, já tenho todo o mapa da mina aqui, ó. Que era esse da Telemar que você citou. Mas eu tinha visitado vários. Mas foi esse que Porque quando eu trabalhei no Lance, o Lance já tinha operação em data center. Então, quando a Rochinet começou a estruturar um pouco, eu fui começar a procurar data center. Eu já tinha feito algumas visitas, e quando eles falaram, eu falei, já tô procurando há um tempo, eu tenho essa proposta aqui. Vamos dividir? Vamos dividir. Só que a Rochinet foi muito rápido o crescimento, foi muito rápido. E acabei usando um pouco mais de espaço. Vou contar uma fofoca aqui. E lá vem. Vai dar corte. A gente fez a amizade com o Cauê frequentava a minha casa. E aí o Cauê chegou lá um dia lá, pra mim e pro Michel. A gente tava lançando o IMD, que ia ser um serviço premium, caro pra caralho. Que só era pra empresa grande. O Cauê chegou lá, não, cara, eu vou montar um provedor de hospedagem. Já tinha montado. Que não sei o quê. Tô vendendo conta de R$9,90, que não sei o quê. Eu olhava pro Michel olhava pra mim. Aí eles, depois que ele saiu, a gente, caraca, esse cara é maluco, vai vender conta de R$9,90. Meu irmão, vai ter que vender milhares de conta pra ganhar dinheiro, isso não vai dar certo nunca, essa porra. Passou um tempo. Então. Não foi muito tempo. Tá vendo que aquele menino tá ganhando mais. A gente teve lá a perseguição, que eu falei, sem citar nomes aqui. A gente meio que se ferrou. E os R$9,90 lá só... que nem esses jogos de XP. XP era R$9,90. Ela só... Foi rapidinho, foi muito rápido. Ai, caralho, Michel. Porra, que a gente... Hoje, assim, eu vejo uma coisa, eu não dou mais minha opinião, não. Porque eu errei, cara, 100% na minha opinião. Ao ponto que depois a gente virou sócio, comprou lá a parte dos outros sócios da Rochinet. O Cauê deve ter contado essa história, eu não vou contar. Veja lá. Mas você pode contar. E a gente passou anos vendendo conta de R$9,90. As contas de R$9,90 nos sustentaram ainda por muito tempo, entendeu? Exato. Acho até tô pensando em voltar com a Rochinet com R$9,90. Não faz promessa. Faz promessa não. Vai dar merda. Black Friday tá chegando aí. O que você acha? Posta aqui no comentário. Mas, cara, isso na época... Como a nossa visão era de produtos premium, Sim, aquilo ali, cara, tem que vender milhares para dar dinheiro. E foi acontecendo. Quando você tem, e vendeu. Tem mercado para tudo, né? Tem mercado para tudo. Foi ali que eu acordei. Eu falei, cara, tem mercado para tudo. Então, foi muito bacana. E foi muito rápido. A gente viu a Rochinet nascer e a Rochinet assim explodir ao ponto até de começar a se atrapalhar pelo crescimento acelerado demais. O Cauê deixou isso bem claro. Muito. Na verdade, quando a minha vontade de trabalhar com vocês era justamente para resolver os problemas que a gente já estava se estressando. Que a sociedade que eu estava já não estava mais dando conta dos problemas que a gente tinha gerado. Então, estava gerando outros problemas, né? Exato. E quando a gente se juntou, aí a gente fez uma reorganização muito bacana, né? Todo mundo ali se dedicou de corpo e alma. O Michel sempre foi um cara muito estudioso. O Michel estava na PUC e era bolsista integral. Não era, tipo... E não foi bolsista por pedir, não. Pra ser bolsista ele tinha uma nota altíssima, e o Michel sempre foi uma pessoa que estudou muito acadêmico, respeitava. E daí, na época, eu falei, porra, amigo, a gente vai precisar, todo mundo com... Eu já tinha largado a faculdade, o Ramiro largou a faculdade, mas não foi por causa de mim, foi porque o Ramiro estava na faculdade em que ele sabia muito mais do que os professores. Era uma merda. Muito mais, então ele não ia pra faculdade. Tinha professor que nem gostava de mim. Ele ia só pro bar que tinha do lado. E aí...
ele largou a faculdade porque era muito básico pra ele. Não era por causa não tinha nada a ver comigo. A gente tinha que fazer um monte de como é que chama na faculdade que você tem que fazer horas fora? Hoje chama hora NAC, horas acadêmicas. Aí teve lá uma Olimpíada do Algoritmo, eu falei, aí valia essas horas, eu falei, vou participar. Era dupla, e foi eu e minha irmã. Ela estava terminando a faculdade nessa época, eu estava começando de novo a segunda faculdade. Isso é doideira. Assim, ele não bastava ter Ramiro e Michel, ainda tem uma outra irmã que também trabalha na área. Aí eu falei a minha irmã, vamos participar junto da Olimpíada. Aí olha, a Olimpíada, Guanabara, era assim, tipo, não sei se era 2 horas de tempo. Aí tinham 5 questões. Aí eu falei pra minha irmã, você pega as mais fáceis, eu pego as mais difíceis, depois a gente revisa um do outro. Aí a gente fez em 40% do tempo. Revisado. Aí eu fui entregar pro professor de, não, cara, volta lá, revisa. Leva teu tempo. Volta lá. Eu falei, não, professor. Não, professor, por favor, receba. Aí depois passou uma semana e ele corrigiu. Como é que vocês conseguiram acertar tudo? Mas era fichinha pra você, era fichinha. Falei, calma, professor, calma, você vai se acostumar. Aí esse professor, depois, nos outros semestres, ele dava aula e na sexta-feira era só revisão. Ele fazia a chamada e falava, Ramiro, vaza. Porque sabia que... E você vai atrapalhar minha aula. Aí eu saía e o Cauê falou do bar. A galera, guarda a mesa lá no bar. Aquela sexta-feira, guarda a mesa lá no bar. Já descia e ficava esperando o pessoal lá. Sim. E aí a gente foi resolvendo todos os problemas da Hostnet. A gente fez um painel de controle bonitão. O Michel trabalhou todo o sistema de infraestrutura. Foi tudo reescrito. E o que foi sistema bacana... de cobrança. Na Copa da Hostnet, né? Como havia um interesse de vender a Hostnet, tinha outra proposta, mas que eles não podiam trabalhar na área, e a gente bolou uma proposta que eles iam poder continuar trabalhando na área, mas a gente ia pagar parcelado. Como é que foi esse parcelamento? Eu pedi acesso ao banco de dados, aí os caras não tinham conseguido fazer ainda um sistema de controle de excedente. Então eles davam lá tanto de disco, tanto de tráfego. E passava muito. Tá de boa. Aí eles não tinham sistema de inadimplência. Então tinha gente que estava 6 meses sem pagar. Sim. Aí eu olhei para aquilo e falei, pô, Calveiro, o dinheiro tá aqui. Fez um planilhão. O dinheiro tá aqui. Assim, a gente vai pagar com o dinheiro daqui. Aí, primeira coisa, sistema de... Mas a gente cortou o nosso Prolabore, a gente foi ganhando uma mexaria. Sim, no início. Mas assim, vamos pagar os caras parcelado com parcelas altas, mas daqui. A primeira coisa que fez foi colocar o sistema de congelamento para congelar os sites que não pagavam. A gente fez muita coisa ao mesmo tempo. Aí, tudo bem, foi um monte de gente, o cara estava devendo há 1 ano, a conta era muito alta, foi embora, mas muita gente pagou, então o faturamento fez isso. Aí depois o controle de excedente, aí o faturamento fez isso. Então, conseguiu 100 clientes novos, e estava entrando cliente todo dia, triplicar o faturamento assim, em poucos meses, só pelo que já estava dentro da carteira. Muito maneiro. Planejamento, né? Cara, tu lembra quando a gente começava a trabalhar? Quando a nossa semana começava que dia? Domingo, né? Domingo. A gente ia pra empresa domingo à tarde. Lá para 5h30, 6 horas. E passava a semana na empresa, cara. Dormia na empresa. Dormia lá. Teve uma vez que a gente... Até porque, gente, eu morava com a minha mãe, não tinha espaço praticamente nenhum. Ele também morava. Então, pra gente ir pro escritório, a gente conversava. Aí, de vez em quando, a gente fazia uma baguncinha. Pedia um McDonald's. Os porteiros ficavam putos, que neguinho entregando pizza de madrugada. Mas, tipo, pra gente... O Calvin já brigou com o porteiro. Vocês ficam pedindo pizza de madrugada. Porque o cara não queria receber. Mas se fosse hoje, eu comprava uma pra ele também e resolvia. Porque o prédio fechava as portas, tá o horário da noite. É meio perigoso, né? Tinha dinossauro Rio de Janeiro, né? Era o finalzinho. É o mesmo prédio que já tinha dinossauro. Aí o cara tinha que bater lá na porta. Dava um susto no porteiro. O porteiro ficava... O porteiro tava dormindo, com certeza. Ficava puto que a gente pedia pizza. Tava lá. Uma vez, a gente foi... A gente, quando houve esse acordo de venda, um dos sócios da Hostnet, o sócio antigo, ele não quis dinheiro. Ele quis o clique registro. Clique registro, que fazia o registro de domínio. Aí a gente ficou sem o site de registro de domínio. Então a gente tinha que lançar um site. A gente lançou o 100BR. Isso. E a gente começou a trabalhar, assim, para finalizar o projeto. Eu falei, porra, cara. O 100BR foi o primeiro projeto. Porque a gente precisava vender registro de domínio. Então quando virasse, a gente já precisava. O 100BR foi feito em 2 noites. 36 horas. 36 horas de trabalho. A gente começou a trabalhar a gente achou que a gente ia quase terminar em 12 horas. Aí chegou 12 horas, falei, porra, calma. Preciso de mais 12. A gente precisa trabalhar mais. Aí a gente tinha virado à noite. Eu fazia o site e o Ramiro o código. Aí a gente trabalhou durante o dia sem dormir, pedindo comida no McDonald's. Sem sair da sala, só pra ir no banheiro.
Aí deu 24 horas, chegou de noite de novo. Falei, cara... Mais 12. A gente... Mais um pouquinho. Eu não lembrava desses detalhes. Eu não tô, assim, eu falei pro Cauê, a minha canseira já passou. Meu corpo tava formigando, mas já parou de formigar. Não sinto Deu minhas uma pernas. energia aqui. Ele falou, não, também tô tranquilo. Aí a gente fez mais 12 horas, sem dormir, sem cochilar. Foram 36 horas que a gente fez. Aí lançou o 100BR, só que a gente saiu de lá e falou pra galera, olha, o site tá no ar, se der qualquer erro, não liguem pra gente. Não lembrava disso. Espera que eu volto um dia. Não lembrava, não? Eu acho que foi tanto tempo sem dormir que... Foi 36 horas. Aí... A gente foi pra casa de ônibus, eu lembro disso. E eu descia no Flamengo, o Cauê descia em Botafogo. Aí eu ia descer e falei, Cauê, vai descer no próximo ponto. Não dorme, não. Mesma coisa que dizer, dorme. Boa noite. Ele passou uns 3 pontos. Isso aí aconteceu muito na minha vida. Isso aí eu esqueci de contar, mas eu trabalhava tanto que quando eu estava no ônibus, eu encostava ali, tava aquele dum. Dá aquela sacolejaria. É quando eu corto o cabelo. Cortou o cabelo, mexeu na cabeça, eu tô dormindo. Uma coisa que a gente não... Eu vou até entrar um pouquinho da tua história, porque agora vocês já... Né, se reuniram. Teve uma história que eu gosto muito quando você conta, que é o negócio da bicicleta. Essa época Então, eu fiz de tudo no começo da Rosnet. Eu ia pro data center, instalava a máquina, depois veio alguém melhor e eu abri. Mas nessa época, quando eu arrumei o primeiro data center que a gente conseguiu... Foi esse que vocês estavam rachando? Esse mesmo. É esse mesmo. Era T-Next. Não existe mais, era um data center que a Telemar tinha construído um data center pequeno, mas era bonitinho, direitinho. Era bacaninha. E ele era perto da casa da minha mãe. Tipo, na praia de Botafogo, a casa da minha mãe fica no canto esquerdo e a Telemar era lá no canto esquerdo. Não. Direito. A minha mãe era no direito e a Telemar era no esquerdo. Do lado da Fundação Getúlio Vargas. Para quem conhece o Rio de Janeiro. E aí, eu era a pessoa mais próxima do data center, eu ia de bicicleta. Naquela época, hardware queimava muito mais, fonte queimava muito mais. Sim. Então, eu ia no data center com certa regularidade. O meu sócio na época estava no sul. Então eu era o data center. Você era mais perto do data center. Cara, eu ia de bicicleta, eu achava o máximo. Eu pensava, imagina, uma empresa grande, o cara tá no trânsito, tá não sei o quê. Era verdade, né? Pra mim era muito rápido, data center de bicicleta. Até hoje a gente não tem esse luxo de chegar tão rápido na frente da máquina se tiver um problema. Hoje você chega no estúdio bem rápido. No estúdio, é verdade. É muito mais agradável. E aí, um dia eu fui, fiz o trabalho que eu tinha que fazer e eu amarrava a bicicleta. É engraçado, né? Como é cômico, né? Que aí, quando eu fui descer para terminar, tinham roubado a bicicleta. Não tinha mais. Primeiro prejuízo da empresa. Mas na época... prejuízo pessoal, porque a bicicleta era dele. Mas eu não fiquei chateado. Pra mim, tipo assim, naquela época, eu me sentia construindo algo tão bacana. Maneiro. Que, tipo, a bicicleta era tipo, cara, levaram a bicicleta, beleza, vou andando para casa. Não tinha... Não foi, roubaram minha bicicleta, fiquei chateado. Mas eu gosto quando ele conta essa história, que eu fui lá e nem a bicicleta tinha mais. Nem a bicicleta tinha, mas foi... Agora, voltando no 100BR... Vamos pro Ramiro. Ramiro é o pai do 100BR. A gente fez o 100BR em 36 horas. Cara, a gente praticamente não mexeu no 100BR. Mesmo. Bastante tempo. Tirou alguns bugs, lógico, lançou ali. Normal. Depois a gente praticamente não mexeu, aquele negócio funcionou. Cara, o 100BR deu muito dinheiro pra gente. Às vezes as pessoas falam, olha quanta... Os caras criaram a Hostnet. Na verdade, olha a quantidade de marcas que foram sendo criadas só nessa mesa aqui. Tipo, eu comecei com Web Brasil, aí depois eu criei FNFV, né? Federação de Futebol Virtual. Depois criei a Web Brasil, daí depois criei a Hostnet. O Ramiro criou o Miro, daí depois foi pro IVC, daí do IVC criou o IMD. Digirate. Depois a gente criou a marca do... Criamos o Clique Registro, isso antes. Aí o Clique Registro ficou para um ex-sócio da Hostnet e falou, não quero dinheiro, eu quero já essa carteira aqui. Ficou com o Clique Registro, a gente criou o 100BR, isso a Hostnet, e agora vem o curso em vídeo e Estudonauta. E teve marcas de produtos, né? Webfácil, Mobile Builder. Verdade. Cara, quantos filhotinhos a gente teve que criar para um instalador automático de aplicativos. Exato. O Super WordPress. E Ramiro demorou um tempo até aceitar o WordPress no coração, né, Ramiro? Porque... Tu achava que era coisa de programador preguiçoso, não é isso? É porque assim, antes do WordPress, veio, acho que o PHP Nuke, né? PHP Nuke, ele tinha muita invasão, ele dava muito problema. Então, quando veio o WordPress, a minha cabeça associou muito ao CMS a essas questões de falha de segurança, entendeu? Só que aí a gente construía tudo na mão ali, no código. E, na verdade, isso, quando o Hostnet veio, aí você foi pro PHP também, né? Você começou a estudar PHP quando entrou para a Hostnet. Exatamente. Aí, assim, o WordPress, no início, eu comparava muito com o PHP Nuke. Depois ele se distanciou completamente.
E aí eu comecei a ver o WordPress com outros olhos, mas eu demorei ainda assim a começar a meter a mão no WordPress e tal. E eu acho que foi pouco antes da franquia que a gente começou, de fato, a assumir internamente o WordPress. É meio quando você começou a estudar para poder ver as soluções que as franquias iam receber, né? Mas é isso que eu falo, que os profissionais hoje eles têm que pensar um pouco fora da caixa. Eu poderia ter estudado o WordPress só a nível de usar o WordPress. Sim. Entendeu? Mas, cara, a gente vai atender isso como uma solução, né, para as franquias, para os nossos clientes. Eu falei, não, eu quero estudar o funcionamento do WordPress. Como é que funciona por trás? Como é que eu crio um plugin? Como é que eu crio um tema? Como é que eu posso expandir o WordPress? Como é que eu consigo chegar num erro no WordPress quando tem um plugin que está com problema? E aí que eu sinto que os programadores de hoje, eles não estão indo nesse sentido de querer aprender a coisa de uma forma mais ampla. Que é aí que está, para mim, o diferencial dos profissionais. É quem vai fundo e aprende de uma forma mais ampla. Sim, a gente usou o caso aqui dos chefes do Bordone, né? O cara, não, o WordPress é coisa de programador preguiçoso. Não, cara, se você é um programador, estuda o WordPress, você começa a desenvolver plugins, temas, funcionalidades pro WordPress. Os caras montaram uma empresa, estão lá nos Estados Unidos ganhando dinheiro pra cacete, e você na tua casa falando assim, não, o WordPress não é coisa de programador de verdade. Pelo amor de Deus, tenha paciência. Eu lembro quando a gente botou o WordPress no site da Hostnet, foi quando o Ramiro não precisava mais ele mexer no site. Chegou que ia mexer o site era feito em PHP, o site da Hostnet. Sim. E aí, para mexer qualquer coisa, só o Ramiro podia mexer no código do site. Ele só ficou dispensado do site quando ele foi para... E na época a gente até promoveu, deixou o desenvolvedor na época escolher qual era. Não sei se tu lembra, mas a gente decidiu que ia usar um CMS para fazer o site da Hostnet. Na época tinha o Joomla, tinha o WordPress e o Drupal. E aí tinha muita opção, né? Aí a gente... quem é o desenvolvedor que vai trabalhar? Na época o nome dele era Hugo. Aí liberou, Hugo, pode escolher. E o Hugo fez a pesquisa dele e falou, é o Joomla. Beleza, é o Joomla. Daí a gente foi pro Latinoware. E daí a gente encontrou o Matt Mullen, do WordPress. Que eu tava contigo. Sim, nessa época. Aí quando eu voltei, eu falei, cara, eu conheci o criador do WordPress, a ferramenta tá crescendo pra caraca, o programador escolheu o Joomla, mas eu queria que fosse o WordPress, que eu acho que a gente tem mais a ganhar nisso. E daí a gente não seguiu a opinião do programador na época. Me dá sua opinião, eu prefiro a gente chegou a fazer algum site com Joomla? Não. Não, nenhum. Eu lembro quando eu gravava com o Joomla... Pedro, não. Quem gostava do Joomla, acho que era o Pedro. Não, o Pedro, programador, tá falando do Pedro PHP? O Pedro PHP era Drupal. Era Drupal, é isso mesmo. Pedro PHP. Pedro, sobrenome PHP. Pedro, ele estudou com o Ramiro, né? Era difícil contratar programador. Sim. E daí, quando a gente precisou de contratar programador, se você tivesse um amigo que era programador, era esse que você ia contratar. Já entendeu? Eu lembro do Michel dando uma escovada no Pedro uma vez, que o Pedro fazendo código, mas o Pedro era iniciante, né? O Michel e o Ramiro já eram na faculdade, sênior, né? Começando na faculdade. Aí o Pedro fez um código lá, o Michel olhou o código dele, chegou, sentou aqui. Pedro, seu código está doente. Tá igual o enquadramento do Paulinho há 2 horas atrás. Tá zoado. Não, falou que tava uma bosta. Tava uma bosta. Mas aí foi isso, assim, tem muita história que dá pra gente contar durante todo esse período, desde que eu conheci, né, o computador e me apaixonei pela tecnologia. Mas acho que começou com aquela vontade de garoto mesmo, de fazer joguinho, de não sei o quê. Eu vi muito rápido, porque é engraçado, que na época, sabe o que eu queria ser na época, o que eu tava fazendo? Eu tinha uma banda de rock. É mesmo? Tu era cabelo. Eu te conheci cabeludaço. Eu tocava contrabaixo. Eu ia falar isso, Ramiro era programador raiz, roqueiro. Estudava em conservatório, assim, já pagando as coisas ali do meu bolso, com o trabalho que eu fazia na própria escola técnica ali, né? Aquela merrecazinha que a gente ganhava ali. Não. Antes de virar programador, eu tinha sido... Não é estagiário, é o que eu falei aqui antes. Bolsista? Bolsista em outro departamento. Para ganhar um dinheirinho para bancar a minha vida de músico. Entendeu? Vivia daquilo ali, eu queria ser músico. Só que quando eu descobri o computador, eu percebi que eu sabia... Eu tive a percepção que eu conseguia fazer muito mais coisas, que eu era muito melhor naquela área do que na área de música. Até porque eu queria ser roqueiro no Ceará, né? Não ia. Se fosse uma banda de forró, talvez tivesse dado certo. E aí eu olhei para aquilo. Raimundos, né?
É de São de lá? Eu não lembro de onde são. Acho que não tenho certeza. E aí, quando eu vi o computador, eu me apaixonei. Eu falei, cara, aqui é onde eu consigo me encontrar, aqui eu consigo ser bom, aqui eu consigo fazer dinheiro. Eu vi isso desde o primeiro momento. E é muito difícil a gente conseguir muito cedo descobrir o que quer fazer. Sim. Eu acho injusto. Eu vivo falando, antigamente não, eu falava, o jovem tem poder sim pra decidir. Eu acho complicado tu chegar pra um cara de 14 anos e falar assim, pronto, tá aí, a tua profissão a partir de agora vai ser essa aqui. A minha filha, ela teve muita dificuldade em decidir o que ela queria pra faculdade. Eu percebi, acompanhei essa decisão. E isso é muito ruim, quando você não descobre cedo. Por que eu acabei criando esse diferencial todo? Todos nós três aqui, pelo menos, com 14 anos... Já sei o que eu quero. Já sabia o que eu queria. Exato. Entendeu? É verdade. E aí você fala, e antes disso, você não queria ser nada? Não, eu quis ser piloto, quis ser padre, quis ser músico. Então, assim... Padre é o mais bizarro. Padre... Pois é, mas faz parte do passado. Mas ali, quando chegou naquele ponto, acabou todo o resto, entendeu? Todo o resto, e eu falei... Cara, Ramiro, uma coisa que eu me surpreendo contigo é que você é um cara meio... É o self-made man. Porque todo mundo aqui eu pergunta, o self-made man é o cara que se fez sozinho, porque, cara, tu não teve grandes mentores. É verdade. Tu mesmo, o Ramiro montou a academia na casa dele, começou a malhar, começou a malhar sozinho. É impressionante. Você é um cara que sempre meio que se virou... Cara, eu desde que eu te conheço, não vejo você... E sempre que eu te trago uma referência, que eu falo, olha esse cara aqui, você olha sempre o cara... Nunca foi muito de admirar os outros. Não artístico, eu sei que você tem seus artistas. Mas eu te vi pouco, tipo, parando pra escutar outra pessoa. Você sempre foi uma pessoa... Você é um autodidata. Mas eu escuto, cara. Não tô dizendo que você não escuta, mas você nunca foi, assim, tipo... Eu leio muito. Então, essa questão de leitura, você acaba tirando... E eu olho pro livro... que o pessoal tem muita mania de pegar um livro, não, isso aqui é minha Bíblia. Não, cara, o livro você tem que tirar o melhor, não tudo, porque às vezes... Descartar o pior e aproveitar o maior. Porque tem coisa ali que serve para o autor e para a vida dele e tal. Mas durante esse período todo, Cauê, eu trabalhei em grandes empresas onde eu tive que sentar com diretores, com superintendentes, com gerentes, para pegar o conhecimento e transformar em sistema. E esses caras acabaram sendo um pouco meus mentores em termos de negócio. É um pouco de cada um. E eu trabalhei em muitos lugares. É porque, assim, aqui na história de todos que conversaram, você é o primeiro que, assim, eu sei da tua história, mas você não falou isso. Que é que todos nós que viemos aqui falaram, o primeiro foi meu pai. E até o teu pai nem foi presente, né? Então, porque a gente sempre fala, pô, você que não teve pai presente, olha pro lado e tenta encontrar alguém. Isso é legal. Que agora a gente tem aqui um cara que se criou sozinho e você virou pai dos teus irmãos. Eu acompanhei isso. Quando você era, eles te viram como referência. Você deu um encaminhamento pros teus outros irmãos que vieram depois de você, seguiram um caminho em que você trilhou, né? Mas aí eu acho que na realidade essa mentoria ela foi dividida, porque em cada lugar que eu trabalhava, cara, quando eu trabalhei na maçonaria, quem me levou para lá foi o grão-mestre. Era o cara mais alto que estava ali, entendeu? Então eu tinha reuniões com ele. Quando eu trabalhei em alguns jornais, ou eu falava com o dono, com o superintendente ou com o diretor. Até quando você criou o Miro, você conversou com o dono de uma empresa que estava com uma ideia. Sim, ele foi que virou meu sócio. Ele foi o mentor da ideia e você botou ele em prática e vocês fizeram tudo juntos. Então eu sempre peguei essa galera que na época, quem queria definir os sistemas, era uma galera que tinha muito conhecimento. E como eu tinha que coletar aquele conhecimento para colocar em prática, eu acabava virando amigo dos caras. E eu tirava dúvidas, perguntava. Você foi muito curioso e fui aprendendo um pouquinho daqui. Aprendi muita coisa com o Fernando Carvalho. Só que assim, o Fernando tinha um estilo de empreendedor que era totalmente diferente do meu, mas eu aprendi muita coisa com ele. Aí eu fui aprendendo um pouquinho, cada um, até chegar, aprendi muita coisa com o Geraldo. Entendeu? Geraldo, então a gente vai observando e aprendendo. Mas é que dizer, você não teve um mentor na área, entendeu? Tipo assim, teve pessoas que sabiam, mas tipo assim, quem começou a me ensinar programação? Tu nem sabe dizer que ele começou a te ensinar programação? Não sabe. Foi o professor lá da escola técnica. Agora, quem me fez... Você não sabe nem o nome. Não sei. Mas eu sei quem me fez ser o programador que eu sou hoje. Quem? Ramiro. Não. A gente tinha um grupo lá, aí veio um analista de sistema de fora da escola técnica, que ele trabalhava no BNDR, se eu não me engano. Ele trabalhava na escola técnica só de noite, e ele estava fazendo uma análise de um sistema para a escola técnica. Aí todo mundo colou nesse cara porque ele tinha um conhecimento aqui, muito top. Aí ele chegou e teve um cara que ele se deu melhor. Eu não lembro o nome dele, mas ele sempre foi conhecido por Geleia. Assim, Geleia. Não sei o nome dele, todo mundo sempre chamou de Geleia. Pegou, irmão. Não tem como. Olha pra você falar, Geleia errou. E esse cara não gostava de mim.
E esse analista de sistema chegou pro Geleia e falou, olha, tem um projeto grande. O Geleia não gostava de você. Não, tem um projeto grande no BNDES e eu quero que você me consiga 6 programadores bons para levar para lá. O Geleia chamou um monte de gente, inclusive gente que tava no nível muito abaixo do que eu, e não me chamou. Aí eu fiquei, puta, foi lá, porra. Cara, quando me chamou. Não, você não tá preparado, você tem que estudar muito. Aquilo me deu um ódio por dentro, marcou. Cara, desde aquele dia em diante, eu comecei a estudar mais ainda, feito um louco. Falei, vou atropelar esse cara, vou atropelar todo mundo, vou ser o melhor programador que esses caras já viram na vida. Aí passaram-se os anos, um dia eu estava na Fenasoft, expondo o Miro, como expositor lá. Fenasoft, hein? Eu ia várias Fenasoft. Aí me aparece quem? Geleia. O Geleia. Geleia, beijão pra você, tá? Ó, estamos lembrando de você. Ainda bem que ele não sabe o nome, que ele não vai nem se identificar, que ele não vai se perceber, que quando a pessoa é otária pra caraca, ela não percebe que ela é otária. Ela é verde, ele é verde e transparente. É a saga do mal dessa saga aí de vocês. Aí ele chegou, não, Ramiro, não sei o que, tá aqui meu parceiro, tô trabalhando em tal lugar, eu queria que você demonstrasse o Miro. Quem demonstrava realmente era eu, quem demonstrasse o Miro pra mim, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí tinha um cara que trabalhava com a gente, que era até meu amigo, Marcos. Eu falei, Marcos, demonstra o Miro ali pra ele. O Geleia. Aí levou lá o Geleia, o amigo dele. Bora, Geleia, sai daqui. Mas, é assim, eu vinha num ritmo de aprendizado de programação, a virada de chave foi por conta desse cara. E eu me senti humilhado. Aquela humilhação me fez estudar muito mais e muito mais além do que isso. Caraca, é muito doido, né? Eu tô há anos tentando fazer as pessoas aprenderem a programar. Aí vem um que humilha pelo amor e pelo incentivo. E ele vem um outro que pelo ódio e vingança, o cara virou um programador. É verdade. Mas eu acho que também o fato do Michel ter entrado e o Michel ser tão estudioso te obrigou você também aí, me obrigou porque te botou uma barra alta, o Michel. Cara, o Michel, quando eu fui na formatura dele na PUC, eram 5 engenharias formadas. Quando ele foi anunciado, a pessoa que anunciou falou, vamos chamar agora o maior CR de todas as engenharias. Isso mesmo, eu tava lá nesse dia. Cara, o maior CR de todas, das 5 engenharias. Aí o Michel, quando muito pequeno, o maluco começou a inteligência do Michel, nem só a inteligência, a vontade dele de estudar era muito grande. E eu olhava ali, eu falei, se eu der mole, eu fico pra trás. Exato, e o foda sou eu. Eu que tenho que ser, eu sou mais velho, pô. Lógico que isso é uma coisa legal, porque você começa, eu sei que ele vai me passar, mas eu tenho que fazer ele correr mais, entendeu? Sim, lógico, eu já vi. Chegou um momento que eu via, cara, o Michel não tem como competir. Mas eu também não posso facilitar a vida pra ele, não. Parecia eu jogando FIFA Soccer com o Luan, como era meu irmão. É isso aí. Que eu sabia que ele já tava jogando quase melhor do que eu. Eu falei, cara, mais 2 anos esse moleque ainda vai me dar uma surra no FIFA Soccer. Entendeu? Mas durante um tempo, houve uma concorrência. Mas aquela concorrência saudável, tá? Não tô falando aquela concorrência, eu tenho que ser o melhor, não. Com o Geleia, sim. Não, mas teve uma época que, tipo, que você e o Michel batiam cabeça. Sim, batiam cabeça porque o Ramiro ele tem uma visão mais criativa. Tipo, vou fazendo, e se eu precisar é o melhor. E o Michel ele tem uma visão muito de técnica, engenharia. Não, a base tem que ser muito bem feita. Michel pensa daqui a 5 anos. Entendi. Ele constrói algo para não dar merda, entendeu? Exato. Para 5, 10 anos. Ele se antecipa muito e o Ramiro vive realmente o presente. Vai fazendo pro ano que vem e se der problema, você vai daqui a 5 anos ele vai estar tão bom quanto o do Michel. Vamos fazer pro ano que vem e eu sei que daqui a 2 anos a gente vai ter que fazer uma revisão. Exato. Mas faz parte do negócio. Até porque o que acontece? O mercado de informática ele é muito acelerado, né? Se a gente planejar demais, por exemplo, o Elon Musk foi um dos fundadores do ChatGPT, ele não queria que tivesse sido lançado, ele acabou saindo da sociedade, dando uma justificativa de outro motivo, mas por ele não teria sido lançado na data que foi. Ele achou que não estava pronto. Será que não estava? Porque impulsionou toda essa tecnologia de IA, foi o lançamento do ChatGPT. Foi, o que mexeu no mercado. Então, às vezes, e ele é um cara arrojado, né? Mas, talvez tivesse outros motivos. Só que, às vezes, a gente tem que lançar, mesmo sabendo que não está perfeito, para aperfeiçoar, consertar ali. É aquela frase, né? O feito é melhor do que perfeito. Só que eu entendo, Michel, quando a gente trata de tecnologia, e principalmente hoje, que a gente tem uma internet vulnerável, que tem problema de ataque, que tem problema de servidor que não aguenta, estabilidade. O Michel, ele trouxe essa visão dele, trouxe uma estabilidade para a Hostnet fora do comum. Legal. Entendeu? E ele formou o André também, né? O André pensa muito parecido com o Michel
Então, o legal é o seguinte, a gente acabou juntando o Michel com esse perfeccionismo, eu com essa visão de empreendedor, mas assim, ainda com o pé mais no chão, e o Cauê acelerado. Então, a gente... o equilíbrio, a gente tem que tirar a média. A gente tinha discussão, era moleque, batia a porta, ficava puto. A gente tem que fazer uma média disso tudo. Tem que andar na velocidade que o Cauê precisa, tem que andar na velocidade que eu acredito e tem que andar na velocidade que o Michel também precisa. Vocês se encontram no meio do caminho. Mas não dá para ser na velocidade de um. A gente tem que andar juntos. A gente tá junto, tá no mesmo barco, entendeu? Sim, é verdade. Eu acho que... Se todo mundo pensasse igual... a gente tava ferrado. Se todo mundo fosse acelerado, a gente ia fazer um monte de coisa que ia ter era como era a problema. Rosnet antes, eu falava. A Rosnet era assim, a gente tinha qualquer ideia. Descobriu um emulador de não sei o quê. Bota esse emulador pra rodar e vende. Aí daqui a pouco tava dando merda naquela porra toda. Se andasse com uma velocidade muito lenta, quando a gente lançasse um puta de um serviço... Todo mundo já tinha lançado. Já tinha feito. Aí já tava... já não é mais aquilo. Agora é isso. A gente tá na internet. Então... essa junção de características muito diferentes... Você vai aprendendo. Ela foi... E outra coisa, a gente tinha isso de uma maneira mais intensa no passado. Eu acho que hoje todo mundo tem uma inteligência emocional muito maior, um respeito pelo outro muito maior. A gente conhece a história de cada um, sabe a importância de cada um dentro da empresa, e eu acho que isso é uma coisa inabalável hoje. Sim. Entendeu? A gente consegue mesmo não concordando, mas ouvindo um ao outro, recentemente mesmo, eu ouvi algumas coisas do Cauê, assim, de projeto, fui para casa, na hora, não achei uma boa ideia, fui para casa, pensei, depois falei para ele, não, repensei, acho que dá para fazer por esse caminho. Sim. Hoje a gente consegue fazer isso. Sim. Mas aí é inteligência emocional, porque se fosse antes, não gostei e acabou. É maturidade mesmo, né? Então a gente consegue ficar pensando... Outro dia o Cauê tava falando, porque contigo eu nunca briguei. Aí eu tô pensando, mas eu nunca briguei com nenhum deles. Eu nunca briguei com o Ramiro, nunca briguei com o Cauê. Com o Geraldo é impossível mesmo. Mas é que eu brigo com todo mundo, entendeu? Mas ele falou assim, mas eu cheguei na empresa num momento em que tava todo mundo já com essa já tava mais maduro também. Não tinha mais ninguém sub-20. Não tinha ninguém mais no desespero. Nem sub-30, eu acho. E o que eu consigo tirar da história do Ramiro, também do Cauê, também um pouco da minha, é essa coisa de você que tá começando aí, se eu puder, né, contribuir um pouquinho com a tua XP, não tentar fazer as coisas na correria, tudo no seu tempo, as coisas vão acontecer, você não pode fazer, não, porque eu preciso agora, eu vou começar agora, e daqui a quanto tempo eu vou conseguir chegar no objetivo X? Você começou a perceber aqui, ouvindo todas as histórias até agora no podcast, todo mundo, a história foi chegando por um caminho que nem sempre foi o planejado, mas que chegou por conta da dedicação. E assim, precisou... independente de qual o convidado que passou por aqui, né? De qual pessoa que a gente conversou. O que a gente percebeu é o seguinte, não adianta você ficar assim, não, mas que eu tenho um plano, eu tenho um sonho de fazer tal coisa. Eu tenho planejamento de fazer tal coisa. Uma coisa que eu aprendi muito com esses dois caras. É assim, eu ficava assim planejando, falando assim, não, eu vou lançar o curso tal, mas eu preciso disso, que eu preciso daquilo outro, que eu preciso daquilo outro. Eu duvido que durante a pandemia, como eu gravei o início do curso de PHP, no meio de umas caixas na minha mudança, eu duvido que eu faria isso antigamente. Eu ia falar assim, não, o estúdio tem que estar bonito, tem que estar tudo perfeito. Hoje eu consigo lançar as coisas, eu consigo fazer as coisas do jeito que dá, não do jeito perfeito. Se eu ficar sonhando e idealizando, eu nunca faço nada, eu nunca saio do lugar. Então eu tenho que sair do lugar aos poucos. Eu não posso sair do lugar apressado e eu não posso sair do lugar só quando eu sinto perfeito. Você não pode sair do lugar apressado, mas você também não pode ficar dormindo no ponto esperando o trem passar, não, que ele não vem. Você tem que correr atrás, tá? Isso é muito importante. São duas situações, nem acelerar demais e nem ser o último da corrida. A vida é o equilíbrio, cara. Agora, uma coisa que eu acho assim, que faz a diferença para todo mundo hoje é ter um objetivo muito claro. Eu não sei porquê, o pessoal fala muito de lei da atração, eu não sei se isso aconteceu comigo em relação ao medo. Porque eu desejava, todo dia eu acordava e dormia pensando, eu quero desenvolver um software que seja vendido nacionalmente. Eu passei assim mais de um ano pensando nisso. E chegou uma oportunidade que eu nem fazia ideia de que software seria. Mas eu dormia e acordava pensando naquilo. Eu tinha um objetivo e estava me preparando. Eu estava atrás de ideia, eu estava estudando para me aperfeiçoar. Antes do Fernando te passar a ideia do Miro... Sim, era o meu objetivo de vida. Eu quero fazer um software vendido nacionalmente. Era o meu objetivo de vida. Então o que eu vejo hoje, o que falta no jovem hoje? Então foi na faculdade, beleza. Mas você sabe qual é o teu objetivo? Sim. Você tem que deixar isso muito claro. Já se lançou a experiência. O meu objetivo é ser empreendedor. Beleza. O que falta além da faculdade para você ser empreendedor? Não. O meu objetivo
é ser, sei lá, um gerente, né? É ser um líder de equipe, é ser um gerente. Além da faculdade, o que você está fazendo para ser um líder de equipe, para ser um gerente, para ser um diretor? Porque não é só a faculdade que vai te dar esse conhecimento. Não. Aí você vai trabalhar com pessoas, você precisa de outro conhecimento. E tem gente que bota a culpa na faculdade por causa disso. Mas a faculdade não me ensina. Cara, nada se presta a ser completo na sua vida. É isso que você tem que entender. Né? Você vai, quais cursos do curso em vídeo eu posso fazer para eu entrar no mercado? Cara, você pode fazer todos e não entrar. Ou você pode fazer um e entrar. Cada experiência é um, cara. Isso é a chave do negócio. Eu acho que o que falta na juventude é saber o que quer. O que falta nas pessoas, em geral, é saber o que quer. Quando você sabe claramente o que você quer, é muito mais fácil chegar no teu objetivo. Agora, quando eu levo uma vida que deixa a vida me levar, a vida leva eu, aí, cara, não vai pra lugar nenhum, entendeu? Porque você acorda todo dia, vai pra faculdade, volta chateado, vai trabalhar, volta chateado. Você tem que ter um objetivo. Você tem que saber o que eu quero daqui a 5 anos, o que eu quero daqui a 2 anos, o que eu preciso fazer para alcançar isso. Verdade. Eu acho que é a tua obrigação, se você quer ir longe. Tem uma prática que eu faço hoje que é de meditação, que foi o Ramiro que me incentivou a... Eu assinei aquele aplicativo Headspace. Ele tem uma série na Netflix e tem o aplicativo. E daí, no aplicativo, ele fala uma coisa parecida com o que você fala. Ele fala assim, pensa, por que você parou para meditar agora? Você consegue lembrar... Por que você está fazendo essa meditação agora? Por que está te motivando a fazer essa motivação? Que é essa questão, né? Eu estou meditando aqui só para parar? Não. Qual vai ser o benefício dessa meditação? Qual o objetivo? Para as pessoas em volta de você. O que você espera que essa meditação te traga? Esclareia a tua mente. O Ramiro me apresentou o livro Atenção Plena. Show esse livro. Um livro bacana. E daí eu comecei a praticar meditação e, foi bacana pra caraca. Agora você tá falando, hoje eu fiz a meditação. E daí hoje ele fala, lembra o motivo de você ter começado por isso? Eu comprei esse livro também, um livro de CD. E sabe o que eu acho legal? Assim, esse é um livro que eu indico para todo mundo. Inclusive, quanto mais jovem, melhor. Por quê? A ansiedade e depressão são as doenças do século. Sim, vai ter cada vez mais. Esse livro, ele tem uma coisa muito bacana. Primeiro que ele te explica o que é ansiedade e depressão numa linguagem feita por especialistas muito fodas, mas feita numa linguagem para que a gente entenda. Eu acho que qualquer cura de doença, você precisa compreender a doença. Foi assim que eu saí da ansiedade. Entendendo ela. Percebendo, não, agora eu estou ansioso. Agora não sou eu, é a ansiedade. Você entender, né? E aí eles trazem um tratamento, Guanabara, são 8 meditações, né, Cauê? Você repete uma meditação uma semana inteira. Eu comprei o livro por sua causa também. É isso mesmo. E essa meditação, essas 8 semanas de meditação, eles conseguiram fazer uma pesquisa, eles comprovaram que equivale por remédio. E foi ali que eu aprendi a meditar, através desse livro, foi ali que o Cauê aprendeu a meditar. Então, eu acho que qualquer jovem que tiver acesso a esse livro, que começar a entender, até vai descobrir que talvez ele tenha já alguma intensidade de ansiedade, não sabe. E ele pode começar a tratar, em vez de esperar chegar um dia para tomar remédio, como foi o meu caso, ele pode tratar com meditação, ele pode tratar de outra forma, atividade física, entendeu? Eu acho que uma coisa que você tem falado muito nas nossas conversas, hoje o jovem ele tem pouco incentivo para construir. É verdade. Na nossa época, para a gente poder rodar um jogo, a gente tinha que instalar isso, limpar a memória, não sei o quê, fazer uma configuração específica, um boot específico para o jogo entrar. Hoje está tudo muito no tablet. Encaixou, não funcionou, desiste. Passa já deu ruim, não está funcionando. Próximo jogo, né? Arranhou o CD, acabou. Na nossa época a gente limpava o CD, você dava um bafozinho aqui, dava um trato, dava uns tapinhas na televisão. Às vezes você ia rodar um jogo. Passava pasta de dente. Você ia rodar um jogo aí no computador e tinha que instalar uns drivers especiais, tinha que procurar esses drivers. Era um problema. E esse problema te fortalecia. Sim. E a minha impressão, eu acho que você está falando desse quadro de ansiedade generalizado que está na sociedade, vem junto com o crescimento da TI, cara. Porque bem ou mal você deixou de conviver com um monte de gente, deixou de conviver com o estresse de ter que lidar com pessoas que você não gosta, porque você está no virtual, e aí você para de pegar o ônibus e para, porque o tempo de você pegar um ônibus e andar, fazer uma caminhada, esperar, uma atividade física. E que te obriga a ver outras coisas, né? Porque a meditação é meio que assim, cara, se afasta do problema, se foca, e olha toda a confusão que tá passando ali, tá vendo, ó? Você pode parar que a confusão vai continuar. Não vai mudar nada você pular lá no meio da bagunça. De uma coisa muito bacana. Fala essa questão que... A gente vive que nem zumbi, né? Sim. Eu passei anos saindo ali da barca, atravessando a praça para ir para o trabalho. Quando eu comecei a fazer meditação, tem uma meditação de atenção plena que é você perceber o redor. Aí tem um exercício, não é nem meditação, é um exercício.
Aí eu saí da barca e comecei a olhar ao redor. Cara, eu vi uma estátua que eu sempre passei por ela e Nunca via, reparou. mas eu não sabia o nome do cara. Uhum. Eu nunca passei. Aí eu parei, olhei pra estátua, olhei pra plaquinha, Dom Pedro, acho que Dom Pedro II. É um Dom Pedro II. É um Dom Pedro. Dom Pedro, Do lado de lá é o Araribóia. É. Do lado de cá acho que é Dom Pedro. Mas aí, aí eu parei, nesse dia eu parei, olhei, aí eu vi uma livraria que eu nunca tinha visto. É isso. É bizarro. Porque a gente vive nesse fluxo de pensamento contínuo, de problema, de tudo, e a gente nessa nem época- quem saia na rua, a gente nem enxerga nada. E nessa geração TikTok, então, cara, que é tipo um vídeo, cara, isso é uma mola pra ansiedade, né? É porque você tem até uma explicação, né? Você, é muita dopamina que você Exato. recebe, É. aí quando você Vira normal. vira normal. Ou você começa a entender higiene mental, Uhum, ou sim. você vai surtar. Vai surtar com... Mas o que eu queria trazer aqui, Cauê, assim, é o jovem entender, quem tá acompanhando, quem tá estudando no mercado de tecnologia, que quer aprender mais, se você se sente ansioso, não é um mal só seu, Não. Uhum. entendeu? Eu vim me tratar de ansiedade com 40 e poucos anos, É. entendeu? Na verdade, eu vim descobrir Nós que eu tinha. Nós né? somos de uma época... Eu vim tratar porque eu descobri nessa época. Tem gente que fala assim, depressão e ansiedade foi uma coisa criada nos últimos anos. Não, antigamente tinha. E o pessoal da época chamava de frescura. Eu também chamava de frescura. Então, e não é frescura. Isso é uma coisa muito importante. Eu sei porque a geração dos meus pais é isso, é frescura. Eu não sou maluco. Não é maluco, não tô falando maluco. É depressão, é ansiedade. Isso precisa ser normalizado, isso precisa ser entendido. Sim. E você que está estudando pode estar passando por um quadro desse, achando que, não vou procurar ajuda porque é frescura, é coisa da minha cabeça. Procura ajuda antes porque de- é coisa da se sua você cabeça. tá com medo de procurar ajuda, compra esse livro. Ou É. procura na internet. Esse livro vai te dar uma visão do que é realmente a ansiedade, de como que se dá no seu corpo, como que funciona. E isso vai te facilitar muito E se você não quiser comprar o livro, também tem esse Headspace no Netflix, que é bem Se acessível. você já Sim. assina a Netflix, você pode ir. Mas porque o livro, eu acho... Não, o livro é excelente. Eu achei legal porque ele explica. Eu acho que qualquer doença, quando você entende como é que ela acontece no seu Você corpo... que é autodidata, querido. Você tem uma outra forma de pensar, pô. pode ser. Ah, Mas a meditação já vai te ajudar. sim, Só que ajuda. não é a primeira meditação que vai te curar. Não. Você faz... E nem quer todo- dizer que ela vai te curar. Você vai conseguir controlar e Vai saber que entender ela- melhor. Vai quebrar o teu loop aí infinito Exato. e te trazer para a realidade, para o momento atual. É isso que vai cura. acontecer. Atenção plena é o nome do livro. Tem uma versão que tem CD, a que eu comprei tinha CD. Mas Todas acho que têm. agora, tem. acho que Não, agora é parou. link. Aí vem um link. Agora acabou. Vem um link na internet, né? Eu comprei ainda a versão que tem um CDzinho. Nunca botei em lugar nenhum porque eu não tenho onde ler CD mais. Mas tá lá, eu fiz pelo link. Ramiro, estamos indo para os finalmente e a gente Vamos lá. sempre tem o nosso ritual aqui. Em primeiro lugar, se você pudesse definir um superpoder que você tem, o que você colocaria como resposta? Qual aquilo que você sabe fazer bem pra caramba? Pode até dar a resposta que você me falou anteriormente. Churrasco. Cara, Nossa Senhora Jesus Cristo. E olha que o XP dele no churrasco não foi 10 anos, não. Nossa Foi... Senhora, o Ramiro. Meu Aprendeu Deus. churrasco no YouTube. Pra ajudar as pessoas ali. Cara, E não me deixar triste. Eu acho que, assim, uma coisa que eu consigo fazer bem hoje, eu acho que isso foi mudando com o tempo. Uma coisa que eu consigo fazer bem é pegar a ideia que está na cabeça das pessoas, documentar para um projeto para que Verdade. seja desenvolvido. Uma vez eu ajudei uma franquia a atender uma cliente, Qual franquia, sabe? a Plomo. Uhum. E a cliente tinha uma ideia de um site que ela queria, mas era bem complicado, que era a questão de emagrecimento, de dieta, de exercício, de atividade. E a gente chegou e falou, olha, essa ideia está tão nebulosa que antes de dar para fazer um site, a gente tem que fazer um projeto para organizar isso. Cara, a emoção de ver a cliente lendo o projeto e falar, cara, era exatamente isso que estava dentro da minha cabeça. Maneiro. Então eu acho que é o que eu consigo fazer de melhor hoje, é pegar isso. Às vezes pegar uma ideia e outra coisa, é fazer que nem que você faz. Não é escrever de uma forma complexa, não. É fazer de uma forma que o cliente leia e entenda. Não, é isso aqui mesmo. É a confirmação. É comunicar. Entendeu? É a organização da ideia dele para que ele Maneiro. consiga. Depois ele consegue direcionar isso para um profissional e o projeto vai ser desenvolvido. Eu me lembro uma vez, logo que a gente começou a gravar, depois que você passou por aquele teu problema, né, das franquias e que te deixou muito nervoso, muito ansioso, a gente começou a gravar os cursos, né, na época que a gente começou a gravar o curso. E eu lembro muito bem da gente conversando no telefone, falando assim, cara, eu tô me descobrindo um educador, eu tô me descobrindo um professor, isso é muito bonito, eu sou parado na rua, as pessoas agradecem, eu vou lá na comunidade do Facebook e as pessoas são muito gratas.
Eu falei, mas você sempre teve isso. Lembra disso? Eu falei, cara, mas você sempre teve. Você sempre foi uma pessoa muito comunicativa. Você sempre foi um programador que não falava como um programador. Então, assim, posso te dar um conselho, você que tá assistindo a gente? Tenta ser um programador que não fala como um programador. Você não... Tem gente que pensa que vai desmerecer. Não. Não, pra eu ser visto como um profissional, tem que falar difícil. Não. Pra você ser visto como um profissional, você tem que fazer bons trabalhos. É isso. É isso. E se comunicar bem. E ter empatia, e entender as pessoas. É isso. E o Ramiro, foi muito legal eu ter participado disso e ter ouvido isso dele. E, cara, eu tô me sentindo um educador. Eu falei, cara, se sentindo não, você sempre foi, desde que eu te conheci. Uma coisa que eu fiquei muito feliz. Isso é muito maneiro. O curso lá de WordPress. Mas eu acho que é o que eu consigo. Por exemplo, o curso que a gente vai gravar agora de inteligência artificial. Uhum. Você viu o roteiro? Vi. Cara, eu li muito, assisti muitos vídeos pra conseguir montar aquele... Só que hoje você não fez um roteiro, você fez um negócio que nós professores chamamos de ementa. Você fez sem saber o que você estava fazendo. Eu olho para aquilo ali e eu falei, se a gente ensinar nessa ordem aqui, o cara vai terminar o curso sabendo o que ele precisa saber. Muito bom, muito bom. Então eu acho que a capacidade que eu tenho hoje é essa organização, de pegar uma bagunça, e às vezes a bagunça tá na minha cabeça também, tá? Uhum. Pegar isso tudo e quando eu começo a escrever, vem uma ordem ali que faz a coisa funcionar. Muito bom. Segunda coisa que a gente sempre pede, de 1 a 3 pessoas que você acha que tem experiências boas, que podem trazer novidades, coisas novas aqui pro Experience. Eu vou dar o nome de 3 pessoas e depois eu vou dar uma dica do que eu acho que seria legal. Vamos trazer uns seniors aí? Mais do que eu. Master Senior. Então, assim... World Class Senior. Eu vou votar na mesma pessoa que o Cauê já votou aqui. Também. Que é o Geraldo. E aí, por que a gente não traz os nossos amigos Piropo e o Cat, que já tiveram uma história muito importante aí? Isso é bacana. Sou a favor. Escreveram a molecada do curso em vídeo não vai conhecer. A garotada não sabe quem é o Piropo, quem é o Cat. Eu acho que é legal pra gente apresentar quem é a galera que tava lá, sabe quando tudo era mato. Quando tudo era mato. Esses 2. Aí a Super gente pode top. fazer e trazer até juntos. Sim. Acho maravilhoso. Agora, aí eu vou fazer uma sugestão, mas eu queria o respaldo da galera nos comentários. Aí, ó. Eu acho que a gente deveria trazer uma galera de RH de grandes empresas para poder falar sobre o que é esperado do profissional hoje. E os tipos de profissionais, quando está contratando um programador júnior, um estagiário, um programador sênior. Que tipo de fatores são considerados, né? Um gerente de projeto. O que se espera, o que eles têm que estudar fora da faculdade. Maneiro. O que vocês acham? Mas daí vamos pedir para a galera comentar, ver se eles querem esse conteúdo. Bota aí nos comentários. Se você chegou até aqui, você vai fazer uma lista do que você gostaria aqui do Experience. E se essa ideia do Ramiro aqui vale a pena, eu já tô dizendo, na minha opinião aqui, já abertamente, acho super válido e já vou te dizer, vai rolar. Vai rolar. Não, só vai rolar se a galera comentar, pedindo. E para encerrar... Não, tem a resposta, exatamente, a voz da para encerrar. Paulinho. Temos o Paulinho aí, representando vocês que estão em casa. O Paulinho tem direito a uma pergunta que o Ramiro pode responder ou não, se ele quiser. Meu querido, primeiramente, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês estão vendo. Mas agora é tarde. Já é tarde ainda? Então, você falou muito da depressão e da ansiedade, e você falou muito sobre ter um foco e um objetivo. Como que uma pessoa, de repente, que não tem um foco ou um objetivo, pode passar a ter um foco e um objetivo nesse quesito, tendo esses males da sociedade, que é a depressão e a ansiedade? Cara, eu acho assim, se você já está com depressão e ansiedade e não tem foco, o teu primeiro foco tem que ser sair da depressão e da ansiedade, né? Sim. Então, eu acho que isso aí, você tem que colocar esse pensamento e esse desejo todo dia na tua vida. Mas independente, vamos tirar essa parte, você tem que se perguntar, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? Começar a fazer essa pergunta para você, mas perguntar mais de uma vez, aprofundar essa pergunta, entendeu? O que eu quero fazer para minha vida? E o que eu tô fazendo hoje para tentar chegar lá, né? Isso, eu quero ser um programador. É um programador mesmo que eu quero ser? É só isso? Não, eu quero ser um gerente. Não, eu quero ser, na realidade, um dono de empresa, ser programador, mas ser um dono de empresa. Você tem que chegar, fazer a pergunta várias vezes até você chegar no ponto. Eu quero isso. Agora, o que eu preciso fazer hoje para estar melhor do que ontem? Para chegar... E outra coisa, dê prazo. Eu quero fazer isso em 5 anos. Dê prazo. Porque senão fica aquele sonho que nunca chega. Eu vou comprar a minha casa. Entendeu? Daqui a... Quando der. Dê prazo. Mas o prazo é muito longo. Então quebra em tarefas e dê prazos menores. Para mim chegar lá nesse cargo que eu quero, eu tenho que fazer uma faculdade. Beleza? A faculdade são 4 anos.
Então, daqui a 4 anos eu quero estar formado. Pois é. Então, É isso aí. para mim estar formado, eu tenho que passar em todas as matérias no primeiro ano. É isso aí. Meu primeiro degrau é esse. Né? Primeiro tem que entrar na faculdade. Talvez tenha que fazer o Enem. Talvez tenha que preparar a sua faculdade particular. Meu pai não tem dinheiro, eu tenho que conseguir um emprego para pagar a faculdade. Quem sabe é você, mas você tem que planejar e pensar nisso. O teu objetivo maior, que muita gente chama de sonho, eu não gosto, mas tem o degrau para chegar até ele, entendeu? Sim. Eu estava conversando com o Alexandre, um dos nossos projetos que a gente está desenvolvendo, em breve vocês vão ficar sabendo, e às vezes eu falo assim, às vezes o cara bota uma meta tão longe, mas tão distante, tão inalcançável, que ele bota junto da meta a felicidade dele. Não. A felicidade dele só vai estar quando chegar nessa meta. E aí você vive uma vida triste até chegar a uma meta que vai te deixar feliz. Sim. Você tem que saber botar metas menores e a tua felicidade pode estar nessa Então, meta que está ali, quando logo a na gente- esquina. Quando a gente quebra em pequenas etapas, a cada final de etapa é uma felicidade. É, exatamente. É uma É uma conquista, não é uma energia felicidade, que é uma você recebe. conquista. Pô, É. já tô aqui. É verdade. Você pode quebrar em 100 etapas. Se for muito distante. Se for menos, você vai quebrar em menos etapas, entendeu? Muito legal. Mas você tem que ter uma meta, cara. Eu acho que o jovem hoje, sem meta, ele tá meio fadado a ir para qualquer direção. Sim. A deixar a vida levar... Por exemplo, É quem não tem destino, qualquer caminho serve, né? você quer ver? Uma coisa que a gente vê muito, alguns jovens que têm meta. Eu quero ser funcionário público. Não, tem uma meta. O que o cara faz? O cara fica lá na internet procurando quais são os concursos que interessam a ele, o que vai cair e tá estudando. É isso aí. Ele tá firme na meta dele. Sim. Então você tem que ter a sua. Inclusive, eu tenho um amigo que ele já se classifica como concurseiro. Ele é colecionador de concursos. Ele tem vários concursos públicos e agora ele falou que amarrou a chuteira dele. Inclusive, eu estava conversando com ele ontem e me deu a vontade de chamar ele aqui. Tiago, vamos conversar. Talvez seja uma visão diferente. Porque eu tive essa visão. A gente de família pobre, geralmente, provavelmente alguém falou pra você, não, você vai ser funcionário público. A minha mãe queria que eu fosse militar porque ela trabalhava no colégio militar. É isso aí. Eu sempre, na minha cabeça, sempre foi assim, eu falava assim, eu quero estudar. E aí sempre eu via de alguém, vai, estuda porque você vai ser funcionário público. Quando eu cheguei e fui funcionário público, eu falei, cara, mas não é isso. Pra mim, funcionário público é servir ao público, é um servidor público. E aí o servidor público, ele não quer servir ao público. Entende? Aí vem o público e ele não quer servir. Então, esse tipo de coisa, às vezes as metas, como o Ramiro mesmo disse, você tem que colocar metas menores. Às vezes você vai chegar no objetivo, a minha felicidade vai estar lá. Se a minha felicidade fosse ser servidor público, eu ia estar triste, porque hoje eu sou o funcionário público que eu quero ser. Mas outra coisa. Você chegou na tua meta de ser funcionário público. Não acabou ali. Eu não parei de fazer Você meta. tem que botar outra meta. O que eu quero agora? Isso aí. Vai ficar ali, já cheguei agora, pronto. Funcionário público, nunca mais vou ser demitido. Próxima, né? Vou ficar aqui, é o sonho do meu pai, tá realizado, acabou. Não, cara. Ou tem gente que pra ele é suficiente. Conheço vários. Também não tem problema nenhum. Tem gente que pra ele é suficiente, cara. Tem gente que tem uma vida muito mais suficiente, morando lá no meio do mato, numa casinha, plantando, uma vida mais humilde, é muito mais feliz do que, às vezes, um milionário. Então, é uma escolha, não tem... Às vezes o cara tá ali, construiu lá, passou no concurso, tá no emprego que ele quer, não quer mais do que aquilo. É isso aí. É o que ele escolheu. Agora, eu quero mais, então você tem que ter uma meta atrás da outra. Seja feliz. E respondendo lá a pergunta dele, se você já tá num processo de depressão e ansiedade, não tem meta. Você não consegue fazer meta. A tua meta é sair desse processo. É isso aí. Você não consegue... Eu sei porque quando eu estive envolvido profundamente na ansiedade, você não consegue fazer muita coisa. Sim. Você tem que primeiro se curar. Depois que você se curar, aí você vai fazer qualquer coisa. E procura ajuda. De verdade. Procura ajuda profissional, porque isso... Não fica tentando resolver com vídeo no YouTube, né? Isso aí não vai... Eu hackeei o... Não sei. Não, você não hackeou. Você pode até estar se enganando temporariamente, com certeza. Mas vai... Você vai conseguir, pode acreditar. É isso. Meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Ótimo. Feliz de estar aqui. Adorei aqui o estúdio. Gostou? Foi a sua empresa que pagou. Eu tô sabendo. Tá pagando ainda. Tá pagando. Espero que esse vídeo ajude a pagar. Sim, aí, ó. Veja esse vídeo 2 vezes. Não, veja outro. Agora, ó, você quer ajudar? Veja outro vídeo. Próximo. Veja o próximo. Vai dormir e deixa rodando play. Veja outro canal. Ó, e se você quiser dar um up na sua carreira, quando sair o curso de inteligência artificial, corre lá e vai assistir. Cara, você quer dar um up na tua carreira agora? Você não precisa nem esperar o curso de inteligência artificial. Faz o curso de WordPress
junto com o curso de marketing Isso aí. digital, você vai abrir sua mente. Tem um monte de gente que está no curso em vídeo e acha que só importa o curso de Java, de PHP, de Python e que marketing foi só um jabá e que o WordPress foi só um jabá. Tenta quebrar esse preconceito que você tem e assistir de coração aberto. Eu tenho certeza que você vai gostar. Guanabara, Tem jabá? No Natal. Tem jabá. Faz parte. Todo curso tem. Tem enrolação? Tem enrolação. Eu recebi uma mensagem no Natal de um aluno do curso de WordPress. Eu acho que até que eu publiquei. E a mensagem era linda, cara. Ele falava na mensagem que a gente ajudou ele a sair da pobreza. Você tem ideia do que é isso? Isso é muito lindo, cara. Sim, Mas sabe por quê? É porque ali tem um conhecimento profundo e sincero. Sim. Não é curso que a gente está dando para Vender outro curso. vender outro curso. Ali tem um conhecimento completo para você começar uma profissão nova, uma carreira. Teve um franqueado que também falou que a franquia ajudou ele a sair da depressão. Não, é isso. Muito louco, é muito louco. E isso é o que é mais gratificante para mim, entendeu? Sim. Saber que a gente está ajudando de verdade. Tem um jabá? Tem. Faz parte do processo. Tem jabá? Tem. A gente é chato? É chato. Eu A repito gente muito. Repete muito. Mas são meus amigos. O Guanabara interrompe o tempo todo. Sim. Interrompe. Mas é nosso amigo, cara. Atrasa. Promete um monte de coisa. Promete. Mas é meu amigo. Deixa que eu te defendo. Não vale mal dele na nossa frente. Ramiro, muito obrigado mesmo, Valeu, de coração. cara. Adorei. Foi Foi sensacional. um dia fantástico pra mim. Muito bom. Até porque eu tô com muito meus bacana, amigos, né? É né? muito Com certeza. prazeroso. Eu falo, tipo... Eu falei isso pro Guanabara na outra vez. E Você aí, como é que tá você me fazendo cara? muito bem. Pô, cara, eu tava precisando disso, Sim, sentar isso e aí. conversar, cara. Bater um papo. A gente passou 2 anos muito sem... Eu conversava com vocês quase diariamente. Sim, mas durante não é a o tempo. mesma coisa. Mas não é a cara. mesma coisa. E outra coisa, quando a gente para aqui, a gente não tá olhando pro celular, a gente meio Sim. que desliga o telefone e fica conectado na história. E a gente pega detalhes da história que a gente nem sabia, né? Que a gente se conhece há Verdade. 20, Tantos 10 anos É. e tem coisas que, tipo, que a gente tem que sentar, desligar o telefone e falar, cara, É. por mais que a gente sabe que tem... E ao mesmo tempo tem essa ideia de que a gente tá passando para alguém que tá lá uma Sim. mensagem. Então, É isso aí. é muito bom. Talvez cada coisa... É. Você pode ter passado aqui 1h30, 1h20... E você só extraiu 5 minutos. Mas se esses 5 minutos fizerem a diferença, eu fiz o meu papel, sabe? Se esses 5 minutos fizeram a diferença na vida, faz um corte e divulga no YouTube. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Tá Mas bom? pode, Cauê? Pode, ué. Sem problema. Ué. Não pode? Pode. O Cauê tá dizendo que pode? Pode. Isso aí. Beleza, meu povo. Falou, Um grande galera. abraço. Valeu. E até a próxima. Sucesso.